Oi, meus amores, bem-vindos ao Sextou do Sem Censura, que hoje vai falar de um tema que está no nosso dia a dia. A curiosidade sobre a vida do outro. Por que será que tem tanta gente fascinada pelas histórias alheias? Por que o universo de pessoas famosas, públicas, desperta esse comportamento que envolve mexericos e boatos, que pode ter consequências negativas no ambiente social e profissional? Tipo assim, se você estiver sentado numa cadeirinha na calçada para observar o vai e vem dos vizinhos, não é especificamente um crime, não, mas pode gerar incômodo. E com a chegada da internet, das redes sociais, essa bisbilhotice saiu do espaço físico das calçadas e passou a circular no espaço digital. Ganhou uma proporção, gente, enorme e consequências maiores ainda. Mas quais são os fatores que contribuem para esse comportamento? Será que a vida do outro é assim muito mais interessante que a sua própria vida, gente? E o que a gente vai ter? É exatamente isso que a gente vai tentar saber com uma das nossas convidadas, Eda Fagundes, que é psicóloga clínica e vai explicar por que o ser humano se interessa tanto pela vida alheia. E aqui com a gente, o historiador Tiago Gomide, que também é jornalista, escritor, professor, e vai mostrar que essa curiosidade sobre a vida do outro pode ser tão antiga quanto a própria humanidade. Ó. O Tiago conta histórias do passado nas redes dele de maneira inteligente e bem-humorada. É muito legal. E o outro convidado é o jornalista, apresentador e colunista Léo Dias, que tem quase 3 décadas de carreira. Ele já trabalhou em jornais e revistas de famosos e já serviu até de inspiração para o autor de novela Agnaldo Silva. Léo Dias é dono de um portal de notícias e, recentemente, ele lançou o próprio canal na internet, onde ele fala das pessoas famosas e públicas. E fechando a bancada de hoje, o meu querido criador de conteúdo, querido amigo, parceiro, Muca, com seus comentários inteligentes. Obrigada, meu amor. Bom, eu começo a nossa conversa, vamos começar, aqui a botaria, vamos começar, com esse historiador apaixonado pela cultura popular e por aquelas curiosidades que muita gente acha que são boatos, mas que, na verdade, gente, ajudam a contar quem somos nós enquanto sociedade. Porque ele pesquisa bastante e compartilha causos que até Carlota Joaquina, juro, que tinha uma certa fama de fofoqueira, não tinha? Até a Carlotinha ficaria de boca aberta. E ele faz isso sempre de um jeito, gente, que é muito legal, porque é leve, é divertido e é cheio de informação. Quem vê até pensa que é só entretenimento, mas não, é história pura. Tiago Gomide, seja muito bem-vindo, meu querido amigo. Tudo bem? Obrigado, Cissa, pelo convite. Muito bom estar com vocês aqui. Bom estar com vocês que estão aí em casa, vendo os mais diferentes lugares. Carlota Joaquina era uma mulher instigante, fofoqueira, sempre fazendo intrigas, mas também sofreu com as fofocas. Vamos agora correr para o Largo do Machado. Ali, comecinho de Laranjeiras, tem um crime. Léo, e morre uma senhora. Era a esposa do amante de Carlota. Quem cai a culpa? Carlota. Cai na Carlota. Mas não foi a única, não. Você levantou Carlota, poderia falar várias outras, mas Carlota tem outra história, Léo, que é uma loucura. Ela vai ser o grande nome da praia de Botafogo. Ela é casada com Dom João VI, mas não vão morar na mesma casa. Ele vai morar na Quinta da Boa Vista. Isso aí. E ela vai ficar no casarão. Vocês acham que essa separação carnal... Léo tá me olhando com esses olhos apaixonados. Você acha que se Léo Dias estivesse ali, 1810, 1815, a vida de Carlota ia ser muito pior. Porque ela não queria ver Dom João. Carlota ia mandar o Léo pra guilhotina. Carlota e Maria Antonieta. Isso levantou tudo que é possível, porque os dois não queriam se relacionar. Carlota depois, inclusive, também fofoca, vai ser acusada de envenenar Dom João VI, agora já na Europa, porque ela era muito ambiciosa. Gente e as boa, intrigas passavam muito inteligentes. As intrigas palacianas, né? Palácio já significa isso, né? Palácio já significa intriga. E isso tudo vai acabar atravessando a mesa de Carlota, que inclusive vai ser, não há uma comprovação
histórica, mas vai ser a ela relacionada o surgimento da caipirinha, porque ela tinha um ódio, isso sim, é real, mortal ao Brasil, não queria ter nenhum tipo de convívio aqui, tanto que quando ela volta a Portugal, ela bate o Muca com o sapato, falando, não quero voltar nem com a areia. Dessa guerra não quero nem o pó. Dessa guerra não quero Mas nem o que tem a o pó. caipirinha com ela? Porque ela bebia para poder esquecer que estava aqui. Mas era de cachaça ou de vodka? Era De cachaça. cachaça, E depois, enfim, mais à frente a gente pode falar de Dom Pedro I, que esse vamos daí falar vai sofrer... Agora, eu quero saber uma coisa de você, Tiago. Diga. Essa curiosidade do ser humano sobre a vida dos outros vem de longas datas, né? Do Império Romano, por Vem de exemplo, sempre. né? Vem de sempre. Você pega o Império Romano, por exemplo, os imperadores, até mesmo antes, Júlio César, antes do Império Romano, ele vai sofrer com todas as fofocas possíveis e impossíveis, inclusive sobre a sexualidade. O ser humano tem uma curiosidade muito doida sobre a sexualidade alheia. Isso daí vai permeando, vai bordando a nossa história e vai alterando rumos. Júlio César era um exemplo disso, muitos outros aí sim, já entrando no Império Romano, muitos outros imperadores, Muca, eles vão ser alterados em sua trajetória por causa das intrigas envolvendo amantes, intrigas envolvendo namorado. Diga. Caetano já dizia, todo mundo quer saber com quem você se deita. E nada... Não é? Não é? E o restante da frase é que nada pode prosperar. Nada, exatamente. Agora, Eda, você acha que esse interesse sobre a sexualidade do outro pode revelar em alguma medida alguma frustração, alguma dificuldade com a própria Com a sexualidade? própria, né? Boa. Eu acho que pode, e eu acho que, assim, pegando aqui, a curiosidade sobre a vida do outro, na verdade, é da natureza humana. Porque desde os pequenininhos, né, em qualquer idade, a pessoa se sente, ela quer se sentir igual, ela quer se... Porque a fofoca, na verdade, geralmente é de uma coisa negativa, né? É de uma coisa que bota aquela pessoa para baixo, um escândalo. A sexualidade, enquanto foi, e ainda é em muitos lugares, né? Tabu. Alvo... Tabu. Tabu, né? Então, assim, a sexualidade... se tem amante ou se não tem amante, o que faz escondido, né? Então, o ser humano tem esse desejo, esse prazer de saber da comunidade que ele vive, né? Porque ele quer encontrar no outro falhas que ele tem nele. Isso faz com que ele se sinta igual. Se a pessoa, então, é famosa, mais ainda, porque o famoso é idealizado. Então, é como se o famoso, né, fosse necessariamente feliz, necessariamente tudo certo na vida do famoso, gera uma certa idealização. Então, se eu descubro, né, alguma coisa da Cissa, né, ou do Léo, ou deles, ou de uma pessoa famosa, né, que seja uma coisa questionável ou que a diminua, é como se isso me engrandecesse. Mas que coisa, isso aí, eu prefiro acreditar que não seja uma coisa tão assim, uma proporção tão grande, porque eu acho isso aí um pouquinho patológico. Mas é uma proporção grande e vou te dizer, uma coisa é a pessoa fazer o comentário, ela vai comentando. Outra coisa é a pessoa ir buscar, caçar uma informação para poder ferrar o outro. Exatamente. Não é isso que todo mundo faz. Não todo é mundo isso, comenta. Então, se eu comento, olha, não, o Léo tá ali, ó. Gente, olha só. Léo tá... Eu trabalho com números. Eu trabalho, daqui a pouco eu trago É números. muita gente ou números não de é? audiência. Pra gente saber qual é o interesse de da população hoje, entendeu? E aí eu acho que não é pra ver o ruim da pessoa. Mas sim, eu acho que quando você se compara, se coloca naquela situação, é isso que dá audiência. Você tá entendendo? Entendi. Mas como seria a sua reação naquela situação? Eu tenho problemas também. É. Né? O famoso lá que o Léo noticia, né? Por exemplo, tem uma questão X, uma questão de sofrimento, uma questão de... Sim. A população tem interesse em saber disso porque humaniza aquele famoso. Claro. Ela se sente parecida, ela se sente igual. Agora, pode ser desastroso, né? Pode causar muito mal. Não, você né? imagina na escola, né? Por Sim, exemplo, né? sim. Uma criança vira alvo...
né, de fofoca, vamos dizer assim, de disse-me-disse, que é um sinônimo de fofoca, né? Porque ela, adolescente, mandou uma foto dela de sutiã para o namorado. O namorado foi... Não, isso para a saúde mental é um desastre, então, assim, absurdo. A outra coisa é aquele falatório que não leva, que não faz mal a ninguém, né? Que você está comentando da vida das pessoas. Os famosos são alvos, mas eu estava dizendo para ele, todo mundo é famoso, ou no seu prédio, ou no hospital que trabalha, no ou seu na pequeno empresa. microcosmo Não, ali, claro. Na sua pequena bolha agora. Na sua pequena aldeia. Os artistas, realmente, eles são um alvo. Não, minha amiga. E o Léo... Está aí dizendo, quer dizer, é homem, é mulher, todo mundo tem o interesse. Pode até não passar adiante, tá? Mas tem o interesse em saber. Sim. Agora... Se sente igual. Eu queria voltar um pouquinho, porque você começou a falar do Império Romano e a gente entrou no gênero, não sei o quê. Hoje em dia, por exemplo, é só pegar o celular para você matar a curiosidade, não precisa mais. Mas na época de Dom Pedro I... Como é que as pessoas faziam isso? Você tem diferentes maneiras. Uma das mais famosas e até hoje populares é o boca a boca. Boca a boca. Disse-me-disse. Você tem o disse-me-disse. Você tem as recepções. Aliás, é a melhor coisa para teatro. O disse-me-disse. Propaganda de teatro, a melhor coisa é o boca a boca. Quando a peça é boa, a gente bomba. Olha, pegando Dom Pedro I, Dom Pedro II, vamos atravessar antes dessa era digital. A gente tem, cara, os grandes modistas. Você se reunia para poder fazer, enfim, experimentar roupas. Estou falando aqui de uma classe abastada, mas que também não está isenta. Está falando de que época agora? Está falando de que época? Pegando ali 1808, 1830. Você tem ali a roda ouvidor passando com boca a boca. Você já tem os grandes jornais no Segundo Reinado. Os funcionários. Com Dom Pedro II. Surgiu a imprensa. Exatamente. Tudo, assim, eu falava, e tem uma teoria, Léo nasceu no lugar certo. Ele nasce no Rio de Janeiro, que é esse canto que foi capital da República, foi capital da colônia, foi capital do Império. Sim. Ou seja, as capitais, elas são movidas pelas intrigas, elas são movidas pelos múltiplos poderes. Então, como é que, respondendo diretamente, você tinha dos boticários, onde você ia lá ter algum tipo de tratamento e se confidenciava, era um lugar comum para você trocar uma informação e aquilo vazar. Estou falando aqui de fontes, tá? Da onde saía a notícia, Muca. Você tinha... Funcionários do palácio, você tinha os jornais já depois de uma determinada época, mas os cantos de encontro, como os cafés, aí a fofocalhada era... Até hoje, né? Aí dançou. Até hoje. Até nas empresas, o cafezinho. Exatamente. A Rádio Corredor. Exatamente. A Rádio Corredor. A Rádio Corredor. A Rádio Corredor, Agora, e quando assim, por exemplo, quando se transformou a indústria, por exemplo, a imprensa se transformou numa indústria de informação, o jornalismo de celebridades. Dá esse pulo. Eu já trato isso daqui, a minha corrente histórica vai tratar já na saída do Segundo Reinado, ou seja, Dom Pedro II, quando vira para a República, você já tem jornais muito bem estruturados, no começo do século XX, você tem grandes jornalistas já contando esses bastidores em detalhes. O colunismo social vem daí, começa social, aí, né? Ele vai estourar o colunismo social na década de 40, década de 50, né? Você vai ter ali E aí começa o interesse pela vida dos ricos. Sim, que hoje pouco existe, né? Hoje as pessoas querem a fama. A vida dos ricos, as pessoas não estão tão... Coluna social hoje pouco existe. É verdade. Você percebe isso? É verdade. Os ricos geram interesse ainda? Pois, não me lembro, Ibrahim, isso Só por ser rico, não. Você tem que produzir algo. É porque eu acho que... Você está entendendo? né? Antigamente, não. Você é interessante só por ser rico, por ter nascido rico. Sim. Mesmo se você não produzisse absolutamente nada na vida. São grandes festas também. São grandes eventos só dos ricos, né? Não era nenhuma coisa... Sim. Não era acessível, né? Mas vocês não acham que tem uma percepção também de que os próprios super ricos, hoje se fala dos super ricos, que é meio cool não aparecer. Não aparecer, claro. Essa galera não quer muito botar a cara, não quer muito ostentar. A então minoria, não, Léo. A minoria, não. Que é mais discreta. Eu acho que eles querem aparecer em alguma vertente. Sim. Quero aparecer só com o meu trabalho. Aí, beleza.
e usa a rede social só para mostrar o trabalho. Ou então, outros usam a rede social para mostrar a riqueza que provém do trabalho. Entendeu? Enfim, eu acho que todo mundo quer um pouquinho de fama, né? Quem não quer, desconfie. Será? Olha... Mas aí, desconfie. Léo, eu acho que depende da fama. Não, que olha você só, pode sabe por quê? É o seguinte, Exatamente, claro, é. que, Tem por a exemplo, fama quando você está negativa. começando um relacionamento, quando a pessoa tem a sua rede social fechada, você acha até legal. Nossa, Mas abre pra mim. rede social fechada. Tá, mas quando você começa um relacionamento sério com essa pessoa e essa rede social continua fechada, você fala... Será que ele tem alguém? Tá escondendo Fechado alguma para coisa? o Fechado, parceiro? não, fechado para o público. Para o público. Para todo mundo. Para todo mundo. Ah, né? entendi. Será que ele quer esconder? Você tá entendendo? Entendi. Você questiona várias coisas. Por que a pessoa é tão reservada? Será que ele tá devendo alguma coisa na praça? Você tá entendendo? Olha, Os questionamentos são as muitos. hipóteses. Porque a rede social é isso. Você não tem nada a esconder. Você quer mostrar aquilo. Agora, se você tá querendo esconder bens, será que ele tá com problema com o fisco? Você tá entendendo? Mas Da aí, Receita Federal. Léo, tu tem que conhecer a pessoa com quem tu tá se metendo, né? Pelo amor de Deus. Pelo amor de Jesus Cristo. Não, eu tô Porra. falando, eu tô falando só de relacionamento, não. Antes eu faço tô aquela falando- noite bíblica, Não, eu eu tô vou falando saber, assim. pelo amor de Eu Deus. tô falando assim, você vai no encontra imposto uma de pessoa, renda. a rede social dela é fechada, você questiona muitas coisas. É mesmo? Ah, uma pessoa reservada. Nunca me passou pela cabeça. Entendeu? Você questiona tudo. Tô errado, Muca. Não, acho que tem uma percepção sim. Acho que É por aí. Muita gente pensa isso. É isso. Mas sabe que eu queria voltar? Eu queria voltar que a gente já chegou ali no começo do século XX, né? Sim. Anos 40, imprensa. Mas passou uma figura aqui, Dom Pedro I. Pois é, eu quero saber da Marquesa de Santos. Dom Pedro I era pegador mesmo? Oh, Thiago? Rocha é isso que Maria. ele tava falando. Gato, achava ele gato. Rapaz, Achava ele- Achava ele Dom gato. Pedro- Aquelas fotinhas aqui de retratinho que a gente Não não julga, julga. né? Não julgo ninguém, né, Cissa? Os atores que fizeram ele em todos os filmes. Ah, eram os tudo gato. atores. Não, mas ele era pegador. Eu até tiro os óculos. Não, tinha. Dom Pedro... Ele Ele tinha era um bonito? borogodó. Não, É, cara, ele era- a questão, a beleza é uma... Não, o poder também Não, embeleza. mas ele tinha borogodó. Ele tinha um borogodó. Sim. Olha, Sim. ô Léo, assim, a lista de mulheres que Dom Pedro se relacionou vai de freira Ai, meu Deus. até dançarina francesa. Nossa. Tem uma mulher chamada Noémie Thiers, que às vésperas dele casar com Dona Leopoldina, essa mulher, ela surge como um furacão e também as fofocas vão rolando. Imagina. Porque Dom Pedro vive tudo, é um personagem que vai além disso, tá? Estamos reduzindo aqui Dom Pedro a isso, Claro. mas Dom Pedro vai muito além disso. Mas é claro que isso atrai muito, inclusive chama a atenção da audiência. Dom Pedro vai se relacionar com essa dançarina, que por algumas vertentes históricas, inclusive, fica grávida dele. E é tirada de jogo, porque imagina só, você vai casar o seu filho, Carlota vai casar o filho com uma grande nobreza europeia, Sim, austríaca, Dona Leopoldina, com uma francesa dançarina, não tinha concepção. Então, faz tudo para tirar essa mulher, enviar para o Recife. Fala, minha filha, sai daqui, vai embora, vai com seu filho, sai da frente de Dom Pedro. E Dom Pedro vai viver muitos relacionamentos extraconjugais com Marquesa de Santos. É o Domitila, que é o mais... É super famoso. é. Todo mundo sabe do relacionamento dele com Marquesa de E ele Santos. também não faz nenhuma questão de esconder também, não. Zero. Tanto que até hoje muitas lendas surgem. Inclusive de Domitila ter... E ela realmente morava perto da Quinta da Boa Vista. É. A casa dela está lá. Tá lá até hoje, E é. depois foi de Verdade. Barão de Mauá. Você sabe de uma coisa? Quando morre Dona Leopoldina, a população revoltada com Marquesa de Santos, pelo relacionamento com Dom Pedro I, vai apedrejar aquela casa. Marquesa de Santos, que até hoje cultua na cabeça de muitos que tem um túnel secreto que levava Muita gente vai levar Não, essa esse bola. túnel nunca foi encontrado. Eu adoraria encontrar. Agora, para terminar, Léo, e levantar a bola para você, porque Dom Pedro seria outro personagem que você adoraria, ali, no comecinho do Outeiro da Glória, na subida do Outeiro da Glória, morava a irmã de Marquesa de Santos, chamada Baronesa de Sorocaba, da família de Caíque Boticai. E a Baronesa de Sorocaba
ela, irmã de Marquesa, tem também um relacionamento com Dom Pedro Eita, I. Ou seja, ele tá podendo, Tô falando que ele Não é. perdoava Ele tá ninguém. podendo, não Olha, perdoava eu quero ninguém. saber, Cissa Guimarães, qual a diferença entre nós? Somos ambos fofoqueiros. Tô certo? Se eu tivesse o teu salário, eu tava tão feliz. Passa um pouco desses milhões pra cá, vai, Léo Dias. Mas, Thiago, as pessoas se preocupavam tanto como hoje com a sua reputação, ou esse assunto vai ser uma coisa mais da era digital? A reputação sempre foi uma preocupação humana. Até para você poder manter o poder, você necessita ter uma construção de imagem. Você não consegue administrar sendo um absolutamente desconexo ao que a população deseja. Entretanto, claro que hoje, com a facilidade dessa pulverização de informações, hoje uma pessoa ela está mais atenta aos cuidados da sua... Deveria estar mais atenta. Não é que está mais, vou refazer a frase. Ela deveria estar, porque a velocidade da informação e da fake news em cima do que você produz é muito maior. Né? Você consegue enviar. Agora, a preocupação sobre a sua imagem é uma coisa registrada historicamente desde sempre. As pessoas têm Tinha coisa da sua honra, né? Da honra também, né? Sim, né? sim. Claro. Sim. Da reputação. Mas eu observo como a diferença do início dos anos 2000 para hoje, a dificuldade que o artista tinha em desmentir uma história criada, era muito mais difícil desmentir uma história do que hoje. A gente sabe de inúmeras histórias que foram criadas sobre inúmeros artistas que a gente sabe que não eram verdade, né? A família Pires, a família de Glória Pires passou por isso e eles já vieram a público falar sobre isso, da dificuldade que criou-se uma mentira sobre a família. Mas se fosse hoje, não. É muito mais fácil hoje você desmentir uma história. Você sabe? Concorda? É mais rápido, né? Porque na imprensa você sempre tem direito a uma nota de resposta, um esclarecimento. Mas né? que nunca Você ninguém tem lê. também. Não, Nunca ninguém lê, mas nunca você tem o tem. mesmo espaço. Não, mas a pessoa Agora- pegar o vídeo. Agora, mas Não, aí é se outra pegar uma história. pessoa Você tá entendendo? famosa e entrar com uma nota de resposta num jornal, vai dar atenção sim. Dá, porque mas eu dá lembro- menos, né? Não, Você acha hoje que em não? dia, Tirar o claro, que a vídeo. internet... Hoje a internet, isso que você tá Sabe? entendendo, a diferença dos anos 2000 para hoje? Sim. A Esses velocidade, 25 anos mudaram muita coisa, né? Hoje você criar uma fake news em relação a artistas, relações que tem pessoas que têm um poder de fala, um grande alcance, é muito difícil. Legislação também, né? Exatamente, Porque é crime, graças a né? Deus. É Olha, o crime. engraçado, eu não consigo. O Drauzio Varela está agora enfrentando um desafio enorme, não só o Drauzio, né? Eu também já enfrentei isso e olha que eu tenho infinitamente sou menos conhecido ao Drauzio Varela, de copiarem a voz e de venderem produtos. Impressionante. Inteligência É, artificial. pode- De inteligência IA, artificial. IA, E o coitado do Drauzio está vendendo de remédio pra- remédio para impotência até para calvície. É verdade. E ele está toda hora tentando falar, gente, não sou eu, mas tem aumentado a velocidade e Mas a isso aí capacidade. é a regulamentação, né? A regulamentação É, do... é. Deixa eu só responder Já copiaram a você? Murca, que eu não... Já o quê? Já copiaram? Já fizeram a sua voz? Já fizemos de Já. tudo comigo, mas eu te confesso que eu sou do jeito que eu sou mesmo. Não, Entendeu? Que eu saio na rua do jeito que eu sou, eu falo do que eu quero a vida inteira. Eu acho que já tem uma história tão criada Você não dá nesses margem, 68 talvez. anos de vida que eu não minto. é. Então, que assim, porra. É. Agora, se eu tiver um delícia, já me pegaram uma vez numa festa de uma amiga minha, sei lá, se era meu aniversário, eu sou muito assim, do jeito, eu dei uma gargalhada, falei, kkkk, apareceu minha calcinha. Aí saiu em tudo que era lugar, às vezes Guimarães, calcinha de fora. Eu digo, gente, E não falaram a marca. porra, você fala Marisa, calcinha. Exato. Esse foi assim, eu acho que o grande momento Foi? de... Sei lá, eu te confesso, se você lembrar de algum, pode até falar, porque eu não tenho o menor lembro. Não, problema, a sua Léo. vida é muito Eu não muito- tenho o muito menor, tranquila. sabe? Não é nada tranquila. Mas eu acho que em relação a notícias Mas eu ruins, digo, porque eu não tenho muito o que esconder, não, enfim. É isso, eu acho que você é muito limpa, É, muito é, sincera. é. E eu acho que a acessibilidade que as pessoas têm a você também faz isso, sabe? É pegar o telefone, liga pra si e ela vai falar a verdade. Claro, claro, Você claro, sempre, claro. a verdade sempre norteou a sua vida. Sempre norteou minha vida, não tem É isso. porquê. Não... Agora, eu agora, por incrível que pareça, as pessoas inventam nos dias assim, segundo Léo Dias, aí fazem uma você notícia. virou um segundo, né? Aí inventam uma notícia. Mas aí eu vou lá e Você já falo, eu virou não uma noticiei fonte. isso. Imagina, bota Você na conta tá dele. entendendo? Entendi. Pra criar uma notícia, segundo o Léo Dias. Aí eu vou lá e falo, não, eu não. E a gente entra na justiça também.
Claro. Contra Agora, pessoas assim, tem diferença na forma como homens e mulheres lidam com essa fofoca, assim? Na internet tem. Eu sei muito bem. Eu tenho 80%, eu tenho no Instagram 18 milhões e meio de seguidores. 80% são mulheres. Mas eu tenho mais de 30% de gente que entra no meu Instagram, consome, sai, mas não me segue. Olha. Entendo. E a maioria é homem. Homem me lê, sai e não me segue. Tem vergonha de seguir. E outra coisa, homem não interage muito, homem não comenta. Quem comenta, a maioria é mulher. Homem lê, vai, pega informação, guarda pra si, mas não interage. Isso eu tô falando de um modo geral, ok? Guarda a gente não sabe, porque eles podem espalhar também, né? Aí não. no sapatinho, Não, mas não na mandado rede social. É de chavado. Talvez no WhatsApp. Isso O que tem que a você ver... queria falar? Pois Desculpa. eu queria saber, isso tem a ver com uma ideia que eu acho que é muito preconceituosa, estigmatizada já, de que a mulher é mais fofoqueira que o homem. A gente sabe que Com não certeza. procede isso, né? Não, Mas eu acho que esse mas comportamento existe dos essa- homens é. reforça essa lógica, eles têm esse pudor, né? Reforça. Não, existe isso, né? Fofoquinha é coisa de mulherzinha, é de mulher. Hoje até não é de qualquer mulher, é de mulher que não tem o que fazer. Mas assim, não é coisa de homem. É coisa do salão de cabeleireiro, o homem não se ocupa disso. Em inglês, eles chamam Que é de pink mentira, press. exato. press. Né? Pink press, exatamente. O homem, na verdade, fofoca também. Os assuntos. quê? Fofoca Caramba! muito, escuta. Nossa, que a mulher fala, eles escutam, eles, né, enfim, eles se interessam, mas não se expõem porque é visto como coisa de mulher. E voltando lá ao que você falou, por que as pessoas têm tanto interesse na sexualidade de outras, é porque, de alguma forma, e aí eu vou apanhar pelo que eu vou falar, mas é uma verdade, na minha clínica eu percebo, ainda é uma questão a uma afetividade. Ainda é uma questão. Para pai, para mãe, para um adolescente que se vê, né, e ele é zoado pelos amigos, ainda é. Então, assim, saber da sexualidade das pessoas e se elas traem ou não o marido, eu tenho a impressão que é um must, Então, né, não? eu acho que houve uma mudança nos últimos anos em relação à sexualidade, tá? Eu garanto isso, que hoje em dia, se eu posto alguma coisa, Não eu é sou assunto. detonado. Ah, fulano tal é gay. Isso que eu não posto mais há muito tempo. Mas traição, não existe nada igual Exato. que dê mais audiência Porque hoje em dia do que a escuta palavra também, Léo, traição. Mas É assim, mesmo. você não acha, vê se você concorda comigo, que é até careta ficar se falando. É todo mundo careta. Falando de, É careta. de É sexualidade. careta. Puta, É careta. É careta. Século XXI. Sexualidade, hoje não. Perder Hoje tempo não. falando da sexualidade. Agora, muda. traição. Caretice. E traição? Coisa mal Mas educada. traição não existe nada igual. Cafona. É cafona. Traição é um Agora, must. traição não existe nada próximo à audiência de traição. O meu Instagram bugou algumas vezes por conta. Eu posso falar aqui abertamente, né? Aqui é sem censura. Aqui é sem censura, tá bom. Vamos lá. Eu recebi a história da Isa, da cantora Isa. Sim. Eu decidi por conta de um novo posicionamento meu de carreira, por conta de tentar. O Murilo já trabalhou comigo, já sabe dos erros que eu já cometi na vida. E eu tento reescrever a minha história de uma maneira mais correta. Ela estava grávida. Isa cantora. Isa cantora, estava grávida. E eu não exponho mais traição sem avisar antes a pessoa. Ah, tá. Tá? E aí eu recebi tudo. E assim, e a Isso traição antes dela ir fazer aquela Antes, live. eu que passei tudo pra ela. Ela foi tá. traída pelo marido, não é isso? Não, traída. Eu Então, não sei. o que aconteceu? Foi uma conversa de WhatsApp muito quente, com palavras muito pesadas, com vídeos, E aí a pessoa com quem ele conversou, Ele, marido dela, com outra marido pessoa. dela. Ela grávida. ela grávida, mandou tudo pra mim. Eu paguei. A pessoa mandou. E eu falei assim, eu não vou ligar pra Isa, porque eu tenho o telefone da Isa. Eu falei assim, eu vou ligar para a assessora da Isa e eles decidem o que fazer. Porque se não quiserem informar a Isa está grávida. Eles decidem. Eu passei tudo para a assessoria da Isa e eles decidiram informar a Isa.
Eu estava ao vivo no meu programa, lá no SBT. Aliás, quero agradecer ao SBT. Eu quero agradecer ao SBT também, muito obrigada. Por ter me liberado. Sim, obrigado por ter me lembrado. Obrigado, SBT. E aí, eu recebo a ligação da assessora e falou assim, Isa já está ciente e ela vai se pronunciar. Aí eu falei, hã? Porque eu falei assim, Isa, fica tranquila, ninguém vai saber. Eu paguei do meu dinheiro, ninguém vai saber, eu não vou publicar. Ah, você não ia publicar. Não! Eu falei, toma e resolve com o teu marido. Entendeu? Entendi. Eu já fiz isso em várias situações. Aí ela eu já foi a fiz isso com outras público e pessoas contou. que eu não publiquei. Entendeu? Sim. Não, eu tô super entendendo, tô aqui impressionado. Teve uma pessoa muito conhecida que que o marido estava fazendo uma live com outras duas mulheres se masturbando e aí gravaram a live, mandaram pra mim, eu peguei a live, encaminhei pra mulher e ela não decidiu separar. E tudo bem, e eu não publiquei Você até não hoje. publicou nada? Nada, até hoje. Gente, ele agora está um túmulo. Essa já da Isa também você não publicou? Foi ela? Não. Aí ela decidiu, aí ela fez uma live, uma live não, ela gravou um vídeo Ela e gravou um publicou vídeo. nas redes sociais, avisando que havia descoberto tais coisas e aí ela falou assim, pode publicar. E aí, ok. Aí você depois... Ô, Léo, mas você deve ter pessoas que você não gosta. Algumas pessoas Hoje em você não dia, gosta. hoje em dia... Você não virou um santo Não. Gente, olha, a audiência do CCC. Olha, me respeita, Murilo. Antes dele responder, eu só quero Vamos saber aos como é que comerciais antes de responder. como é que ficou Não, a estamos relação? aqui com o Santo Antônio. É Leonardo Antônio o nome dele. Leonardo Antônio. Como é que ficou a relação com a Isa depois disso? Ficou perfeita. Ela foi lá e me agradeceu. Agora, desde que ela voltou com ele, eu não falei mais com ela. E até porque ela quis voltar A e tá decisão tudo é bem. dela, a vida E é tá dela. tudo Ela faz bem. o que ela quiser, Exatamente. gente. Agora, que houve um movimento das pessoas questionarem essa volta... Nossa, enorme. Comentou-se muito Enorme. isso. Porque é o seguinte... Não devia ter voltado, devia Porque ter voltado. eu acho... Agora olha como eu mudei. Não, eu tô... Olha como Eu acho eu- que foi um erro ela ter exposto aquilo. Porque eu não exporia. Eu falei pra ela, eu não vou expor. Fica isso, resolve em casa, meu amor. Você Você tá deve ter entendendo? pensado na dívida que ia ter contigo. Mas eu assistia... Não! Não, Eu e a Isa... não. Não, olha só, eu e Isa somos parceiros há muito tempo. Eu soube da gravidez da Isa, ela me ligou. Léo, segura. Eu falei, claro, meu amor, esperei 2, 3 meses. Entendeu? Eu e Isa somos parceiros há muito tempo. Eu acho que ela deve ter ficado com receio não de você publicar, Não, mas isso- da fonte Ah, não, vender não, pra não, mais não, alguém. Ela fala isso Foi isso que eu no falei vídeo. também. Ela Eu falei pra fala ela. isso no Eu falei assim, pronunciamento. se eu Se você não paguei, publicar, faz sentido. ela poderia Se passar para outra vendeu pra pessoa. mim. Perfeito, Muca. Eu acho que foi isso. É isso, Perfeito. é isso. O Léo não vai dar, mas alguém vai dar. É. E a vergonha vai ser a mesma, entendeu? Eu prefiro, eu ela diz, controlar a minha eu prefiro narrativa. eu Grandona, controlar Isa a minha grandona. narrativa, Grandona, exatamente. né? Ela é. É grandona, é grandona. É E é grandona a ponto de querer voltar atrás. É a vida dela. É E aí a vida dela, eu acho que Até quando... porque eu acredito que as pessoas mudam. Sim. E ele pode ter mudado. Claro. Né? E aí que eu acho que a coisa fica meio patológica naquele lugar que a gente estava falando no começo, que é quando ela toma a decisão, toma a rédea da vida dela e fala assim, não, isso passou, vamos atravessar por isso juntos, temos uma filha linda para criar. E aí as pessoas que não tem nada a ver com a vida dela se acham no lugar de ir para a rede social julgar, condenar essa Exatamente. mulher, condenar essa família. É isso que eu acho que é doentio. Agora, o Léo falou uma Muito coisa que eu achei doentio. legal, assim, dele falou de você tentar mudar coisas que você fez no passado. Eu acho isso muito legal, porque eu acho que a gente está aqui para evoluir. Aprender. E todo dia aprender. Eu peço todo santo dia, quando eu rezo, me ajuda a evoluir, pelo amor de Deus, que eu tenho que ficar melhor do que eu já sou. Do que eu sou. Já sou não, do que eu sou. Do pouco que eu sou. Você acha, o que mudou em você? O que você acha que você melhorou daquela pessoa que você era? O que te fez mudar? Me conta. É pensar no outro. Pensar no impacto que aquilo vai ter. Pensar da forma que as pessoas vão receber. E, principalmente, adjetivar cada vez menos. Eu não tenho que adjetivar, amor. Eu tenho que reportar. Isso. E ouvir todo mundo. Você quer falar? Quer falar. Agora, você não quer falar? Tudo muito. Recentemente, eu vou falar de algo que aconteceu, de uma história que eu já sabia. Todo mundo quer saber em casa? Há muito tempo. Aposto que sim. Mas eu todo mundo esperei. quer saber. Tudo ir para a justiça. Você tá entendendo? Entendi. Coisa que talvez Que já alguns estava anos tendo atrás... um conflito, mas que eu sabia que existia esse conflito da guarda do filho da Marília Mendonça. Mas já estava acontecendo, o pai querendo a guarda, que é da avó. A avó materna. A avó Ficou com o materna, bebê. a mãe da Marília.
E eu sabia o motivo. Que era por conta de todo o dinheiro que a Marília ainda gera hoje. Né? Foi negociado filme, documentário, e agora está sendo negociada a venda de todo o fonograma da Marília. Eita! Todo o fonograma da Marília, que dá mais de 250 milhões de reais. A Marília deixou mais de 300 músicas escritas. O patrimônio dela é de mais de 500 milhões de reais estimado, né? Então, a gente está falando realmente de muito dinheiro. E o pai conseguiu a guarda? Não, então. Já saiu E aí, essa- não, então, calma. Ah, eu tô com E pena. quando Eu eu já essa história? sabia, Eu tô com pena dessa eu já mulher. sabia Não, nem- que havia uma conversa informal. Mas eu falei, não vou dar nada. É uma criança. É uma É criança, isso que eu ia te morri de dizer. pena da criança. Se você pensa na... Tem uma Agora, questão de ter uma criança. desde que a mãe quando a parada morreu. foi pra justiça, eu falei, aí não tem mais. Aí tá público. Você tá entendendo? Tá segredo de justiça? Eu sei de muitos detalhes que eu não vou falar? Eu sei de muitos detalhes que eu não vou falar. Sim. Mas eu falo que a notícia existe agora uma disputa na justiça pela guarda do Léo. Entre o pai da criança e a avó da criança. Sei. Ponto. Acabou. E eu não vou entrar em detalhes de tudo que eu sei. Mas o que foi determinante para você decidir publicar foi o fato de ter ido para a justiça. Foi o fato de- Entendi. Que aí já Enquanto estava no Porque, bastidor. porque é aquela tal coisa, se eu não der, alguém vai dar. Entendi. Porque é só você botar lá, Claro, olhando pro... pode estar em segredo, Claro. você não tem acesso ao processo, mas você vê que é um pedido de tutela e você vê quem são os envolvidos. Né? Certamente. Agora, Thiago, olhando para a história, voltando àquela história, Uau. existe uma linha muito tênue, assim, que eu acho que separa, assim, o interesse saudável pela vida dos outros, que a gente quer saber como é que você tá, Thiago. Ou o limite que passa a ser invasão, não existe? Ou até perseguição, né? Eu acho que a palavra que eles perguntam é assim, hi, how are you? Oi, como é que você vai? Como te levou? Va bene? Quer dizer, você está sempre querendo saber como é que o outro está. Então, isso eu acho que é uma coisa saudável. Eu quero saber como é que você está. certeza, Tá com namorando? certeza. Tá tudo Uai, bem? você vê um tempo uma pessoa assim, e aí, tá namorando? Casou, descasou? Eu acho que é uma coisa que é saudável, Natural. assim. Agora, eu acho que tem uma linha muito tênue que separa essa curiosidade saudável por alguém que você admire ou que você goste, a linha que chega invasiva ou até que te faça mal, faz mal essa pessoa, não é não? Isso na boa, são múltiplas visões sobre o mesmo fato. Essa questão da Marília, a quem eu tenho uma admiração, mas não a ponto de querer saber as consequências da fortuna dela, para onde Foi foi. igual a você. Mas eu entendo também um fã querer se preocupar com um herdeiro. Mas você entende também que a pergunta de todos é com quem ele deve ficar? Isso é uma pergunta, é tipo novela. É tipo novela, Cissa. Pra você não, acompanhar eu como a vida vó de uma nesse mulher momento. que morre aos 25 anos. No auge da carreira. Isso é uma novela. Isso é uma novela. No A auge criança uma tragédia. fica, ela é herdeira e disputa pelo pai e a avó. Isso aí, Glória Pérez puro. Você tá entendendo? Sim. Isso é, o Agnaldo Silva se baseou basicamente em quase todas as novelas em fatos jornalísticos. porque ele é um jornalista. Ele é um Exatamente. jornalista, exatamente. Mas continue, desculpa te cortar. Não, mas você vê, o próprio Agnaldo, só para trazer, inclusive, grande abraço, Agnaldo, grande mestre, você tem o olhar sobre um fato sob perspectivas muito únicas de interpretação. Essa questão da Marília que disse, eu não tenho vontade ou não me prende saber, mas eu entendo uma senhora ou um senhor, para não ficar uma criança, para não ficar restrito a um gênero, a uma Sim, idade, sim. chegar e falar, puxa, o que será dessa criança? Será que eu não... Se eu fosse a avó, eu não lutaria por ele? E se eu fosse o pai? A linha tênue vai ser uma interpretação muito individual. E a gente vê que, na minha concepção, e eu não vou falar em cima de pesquisas, isso daqui é uma observação empírica sobre a minha trajetória como historiador, 99% das pessoas elas estão observando o mundo de uma maneira muito tranquila. Agora, tem 1% que, de fato,
quer utilizar isso para poder ganhar em cima, que vai pegar uma notícia que vai multiplicar para poder ganhar com a demissão, com a puxada de tapete. Isso daí vai marcar os palácios. A quem dera que fosse só 1%, eu acho que é muito. Eu estou sendo generoso, eu estou sendo generoso porque também, no horário da tarde, se a gente não começar a dar um pouquinho de otimismo... Não, mas é sem censura, aqui é para tocar real. Agora, mas eu acho que tem um ponto, acho que o que o Léo traz, eu acho que é interessante a gente pensar, porque muita gente acompanha de fato a vida dos famosos como se fosse novela. E muitos autores de novela, não sei, você é uma atriz, não sei se você já ouviu alguns autores falando disso, eu já li, acho que a própria Aguinaldo Silva falando que a vida real se tornou muito mais interessante que a ficção. Mas a vida real sempre foi mais interessante que a ficção. Então, é por isso que os autores bebem tanto dessa fonte, por isso que muitas vezes as novelas sofrem, inclusive hoje em dia, para poder conquistar o público, que você abre um Instagram, você vê cada coisa louca, cada coisa absurda, impensável, que você imagina, não, imagina, se isso fosse novela, jamais a gente acreditaria. A Janet Claire falava que fazer uma boa novela é só você abrir o jornal. Mas é isso, Muca, a gente também fica dentro de uma ideia de construções de personagens e os personagens estão vivendo ao nosso redor. Sim, a gente é personagem da história e a gente convive com os mais diferentes, não sei se você percebe da mesma forma, e essas histórias elas vão nos influenciando. Você abriu o programa falando sobre os famosos. E aí trouxe um ponto muito curioso, que não é somente o famoso, você tem várias bolhas, e sempre foi assim. A cadeira na calçada, ela acabou sendo uma marca do subúrbio do Rio, da Baixada Fluminense, das cidades do interior, mas é uma marca de todos nós. Você queria saber o que acontecia com o vizinho de baixo que discutiu com a tia. Chegou tarde. Ele daquele janela, olha o berro que fulana deu. Exato. Ali do 9º andar. Isso daqui é uma marca também na história. E quando a gente fala, a fofoca ela é uma questão restrita, o Léo me provocou, qual é a diferença entre a gente? Não tem diferença entre nenhuma pessoa. Porque é o seguinte, Léo, a gente também trata numa ideia de que há castas superiores e inferiores. E está todo mundo muito misturado dentro desse passatempo que a gente vive. Sim. E isso daí é uma coisa que eu levo muito para a minha obra. As figuras que são consideradas por muitos menores, elas são fundamentais para o desenvolvimento histórico e muitas das vezes a gente fica restrito, e com toda razão, porque... toda razão não, mas com razão eu entendo, personagens que são emblemáticos, como Dom Pedro I, como Carlota Joaquina. Mas se a gente for entrar nessas miudezas tão belas das nossas trocas diárias, a gente vai encontrar personagens que são encantadores e com certeza. Né? Eu quero falar do seu livro aqui, olha. O livro Tá na História Brasil, Thiago Gomide. Gente, me conta como é que está acontecendo aqui dentro. Estou muito feliz, que é um dos mais vendidos na Bienal. Na Bienal, exatamente. Muito feliz. É uma caminhada por todos os estados do Brasil, Léo. A gente também tem que parar de sermos somente olhando para o Sudeste, olhando para o Sul. Então aqui você tem uma trajetória, claro, que fragmentada, com histórias curiosas sobre Roraima, sobre Rondônia, sobre o Amapá. Nós somos brasileiros, portanto, esse país inteiro nos interessa. Claro. Você tem Santa Catarina, você tem todos os estados e mais o Distrito Federal sendo destrinchados em histórias cotidianas, em personagens pouco conhecidos, em fatos que vão envolver de extraterrestre até a queda de presidentes. E você vai fazer um Brasil, que é o que eu curto muito, Cissa, nós somos de carne e osso. Esse negócio daí de tratar um menor porque faz isso, outro maior porque faz aquilo, isso daí não se encaixa dentro de uma perspectiva histórica. Até porque a gente já não discute quem morreu há 5 anos. A gente está aqui numa mesa onde ninguém mais fala quem morreu há 5 anos. A gente não tem mais o debate sobre o Calbi Peixoto, por exemplo, que se entrasse dentro dessa própria casa, aqui, nos anos 50, 60, ele teria as roupas rasgadas. Nesse instante. Fecharia a rua. Na rua inteira, exatamente. Não conseguiria nem entrar. Então a gente tem que ter a noção do nosso pequenez espaço. E também tratando todos com carne e osso. Perfeito. Onde você tem fofoca, onde você tem intrigas, onde você tem amores, onde você tem traições, onde você tem um post bombástico de Léo Dias e onde você tem
um encontro numa casa com um programa que completa 40 anos na luta pela liberdade. Ou seja, tudo isso faz parte de uma vida que a gente não pode deixar de lado. Maravilhoso, Ele é adorei, maravilhoso. adorei. Agora, eu quero, para encerrar esse nosso bloco aqui, eu quero saber do seu programa, porque o programa dele é tão maravilhoso, você conta todas essas histórias, eu queria que você falasse do Tá na História. História. O Tá na História é um projeto meu com o Fernanda, minha esposa, ou seja, é um casal de apaixonados, o historiador, Fernanda publicitária, tá rolando agora um pouquinho aí na tela para vocês verem, atravessando os lugares diferentes do Brasil e do mundo. Aí, por exemplo, do Coliseu, a gente consegue com facilidade ir até Olinda. É mostrar que a história acontece nos 4 cantos do planeta especial desse nosso país tão rico e diverso. E a história ela não acontece somente nos grandes palácios, ela acontece na rua, ela acontece nos encontros, ela acontece nas diferenças. Então eu vou com o celular, com uma brava vontade de mostrar que ali, naquele chão onde uma pessoa está pisando nesse instante, um fato histórico importante aconteceu ali, né? Está acontecendo. Então aí, por exemplo, mulheres foram levadas, esse espaço é em Olinda, ali perto de onde Léo mora. Mulheres eram levadas, homens também, mas especialmente mulheres, perseguidas historicamente, eram levadas acusadas de bruxaria. E para isso, estamos falando do Brasil, tá? Nós estamos falando da Idade Média, nós estamos falando nós estamos falando da Inquisição, nós estamos falando de uma perseguição profunda, nós estamos falando do nosso país, porque tudo parece também, Cissa, que quando acontece fora, tem mais lustre. Tem mais luz. Porque fomos colonizados, né? Exatamente. E ainda Mas isso é muito legal no teu trabalho, que você tira o Brasil da periferia quando o assunto é história. Né? Você mostra que a história aconteceu aqui. Isso é maravilhoso. Também. Isso é bem legal. E fala de uma forma que atinge muita gente. E é muito importante isso, porque as pessoas têm assim, os jovens, assim, tem uma coisa que de vez em quando eu escuto, que está diminuindo, graças a Deus, mas assim, que eu fico danada da vida, é que assim, que eu não tenho saco para história, que eu tenho saco para história. Quando a história, eu digo história, como não tem saco, toda criança adora história, uma história. Agora tem que saber contar. Você pega o Instagram dele. Não, e para entender como é que a gente chegou até aqui. Para entender por que nós somos assim. Exatamente. O que seria... É fundamental. E a história brasileira... Você sabe que desculpa. Imagina, a história brasileira é muito engraçada, inclusive. Né? Eu lembro que eu era fascinado pela família real. Na escola, quando eu soube que tinha uma rainha chamada Dona Maria a Louca, eu era pequeno e falava assim, meu Deus, como é que pode? Em muita medida explica tudo isso, né? Tudo que a gente acaba sendo. Você vai levando e você vai atravessando os bairros. É claro que esse aí é o último, né, da Bienal, esse aqui é o penúltimo, escrito com Fernanda. Também. Que se chama tá acabando o bloco, depois eu vou continuar a falar, tá? Aqui é Fernanda Arouca, sua senhora. Isso, minha Thiago senhora. Gomide. Na verdade, ela é o grande cérebro. Almanaque Carioca, o Rio que você não conhece. Isso aqui é bom, atravessando os lugares dessa cidade incrível e também mostrando que a gente não pode ficar restrito ao conhecimento só sobre a Zona Afinal, Sul. quem foi Madureira? Olha aí, então vamos saber quem é Madureira. Boa. Dona Estera, Rainha do Samba. Essa aqui eu essa é maravilhosa, Dona Esther, Tem história de realengo aí? Tem história de realengo. Gente, a conversa tá ótima, tem que só aqui pro break, mas a gente volta já para contar mais história, hein? Maravilha. Bom, meus amores, depois do intervalo, a gente vai falar de jornalismo das celebridades com um jornalista que vive o universo dos famosos, Léo Dias. A gente volta rapidinho. Beijo! Mua! E a gente está de volta com o seu Sextou, que hoje bota na roda um tema muito comum e popular, a curiosidade que as pessoas têm com a vida alheia. Eu já conversei com o historiador Thiago Gomide e agora eu vou conversar mais um papo bem quente com meus nomes mais conhecidos, polêmicos e comentados do jornalismo de celebridades no Brasil. Ele construiu uma carreira, gente, marcada por entrevistas exclusivas, bombásticas e muito polêmicas. Ele é dono de um estilo direto e sem filtros. É o criador do portal Léo Dias e também comanda o seu próprio canal no YouTube. Agora, a gente vai mergulhar na trajetória, nas controvérsias e nos bastidores do jornalista Léo Dias. Muito obrigado por ter vindo, Léo. Muito obrigada. Muito obrigado pelo convite. Léo, obrigado, Muca. Você começou a sua carreira no jornalismo, ainda muito jovem, mas antes eu sei de uma coisa que eu fiquei estudando você, que eu adorei, achei tão bonitinho,
que você estudou gaita de fole. Não, isso não é verdade. Está no Wikipédia. Não, gente. Zabumba também não. Não, está no Wikipédia. E eu falei, o Cissa, quem botou isso no Wikipédia? Não morou na Escócia? Você não morou na Escócia? Não, eu morei na Austrália. Na Austrália, Na Austrália. Na Austrália, mas a verdade é o seguinte. Você é vítima de uma fofoca até no Tá Wikipédia. vendo, Você viu? cara? Você vê? Eu Não, sei, mas Cissa... A Zabumba tá aqui esperando Não, se tocar. Wikipédia... Não, deixa eu te contar. Ia pular um som hoje aqui. Não, eu sou filho de um policial militar e de uma dona de casa, do Meia. Eu tive uma vida muito regrada. Disciplinada. Muito disciplinada. Meu pai foi ameaçado de morte logo quando eu era muito criança. Então, a minha vida era casa, escola, escola, casa, num carro de polícia. Para você ter uma noção, a minha vida foi isso. E aí, quando eu falei para minha família que ia fazer jornalismo, todos ficaram em choque. O garoto não fala. Você é muito tímido? Muito. Com 10 graus de miopia. Você mudou, né, Léo? Magro, feio. Então, Não, sempre fui... amor, se eu te mostrar as fotos, você vai concordar comigo. Aí... Mas tímido é que eu não posso acreditar. Não, tímido eu era. Tá, mudou. Mudei. Tá. E aí fui para uma faculdade de jornalismo. Eu morando no Meia, fui estudar na faculdade da cidade, que nem existe Sim, mais, você lembra? total. Mas muita gente da Globo de lá. Estudei com Narcisa, com Glenda Kozlovski. Muita gente da minha geração de jornalismo. Você foi da mesma sala da Narcisa? Desde a sala da Essa Narcisa. turma devia ser... Ai, que loucura! Ai, Você imagina essa sala. Não, e assim começa o programa. E assim começa, ó, agora começou. Cissa, a faculdade não existe mais, a gente pode imaginar. Eles conseguiram acabar com a faculdade. Meu Deus. Deixa eu te contar, mas assim... Mas já no último ano, os professores percebiam algo diferente em mim. Ah, detalhe. Vou lá. Na faculdade, eu sempre trabalhei muito. Porque eu não tinha... Meu pai não tinha dinheiro para pagar a faculdade e eu trabalhava em várias outras... Eu era pesquisador do Datafolha. Eu fazia pesquisa. Na primeira eleição presidencial do Brasil, eu fui para as ruas fazer pesquisa de opinião. Sobre eleição, sabe? Sim. Então, eu sempre tinha renda extra. E aí, eu tive uma ideia na época, eu era muito jovem, de mandar... Eu fui ao consulado de Portugal e peguei o telefone de todas as rádios de Portugal. O telefone, o endereço. Mandei uma carta dizendo que eu era formado. Eu não era formado. Eu menti. E oferecendo um serviço de correspondente. E uma rádio me respondeu e me contratou. Caramba. Durante 10 anos, eu fui correspondente da RDP. Rádio Difusora Portuguesa. Claro. A RDP. Rádio, é da rádio mesmo. Claro. Que é a RTP. É uma rádio pública. Isso. A RTP é a televisão. É televisão, Isso. exatamente. A RDP era a RDP África. Ela transmitia para Lisboa e para os 5 países de língua portuguesa na África. Entendeu? E ninguém pediu teu diploma nunca? Nunca. Trabalhei 10 anos. Português. Amor, deixa eu te falar uma coisa. Eu rodei o mundo com eles. Eu cobri a visita do Papa João Paulo II a Havana, em Cuba. Caramba! Imagina, eu vi a missa com o Papa João Paulo, Fidel Castro, na Praça da Revolução, em Havana. Eles mandaram... Histórico. Não havia... Teve outra questão que é mais complicada, porque é o seguinte. Timor-Leste, que fica na Indonésia, que fala português. Não havia relações diplomáticas entre Portugal e Indonésia. E o líder da Revolução, Xanana Gusmão, estava preso em um presídio em Jacarta, na Indonésia. Sei. Como não podia entrar nenhum cidadão português na Indonésia, eles mandam o correspondente do Brasil, que tem passaporte brasileiro. Eu vou para a Indonésia, para Jacarta, para tentar entrevistar Xanana Gusmão dentro da cadeia. Caramba! E eu consigo. Conseguiu. Eu não entrei na cadeia, mas eu subornei todo mundo. Meu Deus do céu, isso mesmo. Você dava o quê? Com um bolinho de dinheiro? Não, camisa do Brasil. Olha! Entendeu? E alguns dólares. E aí eu botei dentro da cadeia um gravador e uma série de perguntas. O Xanana pega, grava a entrevista. Entendeu? Ele lê as perguntas e responde tudo. Isso explodiu na rádio. Eu fui para
Enfim, eu viajei, já fui pro Chile pra morte do ditador chileno, que eu esqueci, Pinochet. Mas aí eu tenho uma pergunta pra você fazer. Você está descrevendo uma trajetória que a gente poderia estar aqui sentado diante de um grande jornalista político. Como é que a fofoca entrou na tua vida? Cara, mas aí que tá. Posso interromper? O que isso é fofoca? Isso é... O Léo acabou de derrubar as estruturas da CBF. Isso é reduzir, Muca, eu entendi a tua pergunta, mas é porque isso a gente tem que misturar. A Marília Mendonça, com toda a memória que nós temos, ela entra dentro de um pacote, Léo, que é muito perceptível na tua trajetória, que se encaixam outros elementos e que vão se misturando como carne e osso. Sim, eu concordo, mas é que eu acho assim, hoje a gente reconhece o Léo, que é esse cara que noticia sobre famosos, mas não só sobre famosos. Mas quando ele começa a bombar no início dos anos 2000, ele começa a bombar falando de famosos. E com uma trajetória que esse cara que vem da... E com uma imagem muito negativa. E com uma imagem muito negativa. Porque também vamos combinar que os limites eram outros. Eram outros. E eu acho que a época era outra. Era outra. Nos anos 90 também a gente ultrapassou muitos outros limites que hoje são inaceitáveis na televisão. Como é que começou a coisa da fofoca na tua vida? A coisa da fofoca da minha vida foi mais uma... foto. Era bonito. Isso daí é uma redação. Redação do Extra. Isso é na Austrália. Isso é na redação do Extra. Tinha nada diferente. Gente, onde é que vocês pegaram essas fotos? Garoto. Isso devia dar um trabalho, né? Não, olha isso. Quantos anos você tinha, Léo? Aí eu tinha uns 24 para 25. Mocinho, Isso eu já tinha voltado da Austrália. Eu fiz muita noite. Não, por que eu fui pro jornalismo? Essa é a resposta. Estamos interessadíssimos. Você saiu do jornalismo da não saí. escrita? Teve um tempo que eu fiz as duas coisas juntas. Escrita e televisão. Porque o RDP era uma entrada 2 vezes ao dia, entendeu? Então era só a entrada 2 vezes ao dia, coisa rápida. Eu conseguia trabalhar em outras coisas. E aí, acabo a faculdade, eu já estava trabalhando na rádio. Uma amiga minha recebe uma proposta para trabalhar na Amiga. Revista Amiga. Do grupo Block. Sim. Ela, eu estudei 4 anos para trabalhar na Amiga. Eu falei, amor, eu preciso de dinheiro. Eu tô precisando, eu vou. E lá comecei. Sim. Lá comecei na Amiga e já de cara eu já dei vários furos. Tu lembra o primeiro que você deu? Lembro. Qual foi? Fala, Léo. Cissa Guimarães. Não, nada. Cissa Guimarães. Deixa eu te contar. Ronaldo Fenômeno, ele morava em Milão, jogava pela Internacional, eu acho. Não é Internacional, ele morava em Milão. Morava em Milão. Com a Susana Werner, ok? Susana Werner vem ao Brasil e eu peço uma entrevista a ela. E aí, na entrevista, eu falo, mas irmão, você veio fazer o quê aqui? Ela, ganhar dinheiro. Eu falei, ganhar dinheiro? Ela, não, que lá a vida não tá fácil, não. Porque a gente o Ronaldo levou as empregadas, mas aqui do Brasil, e acabou o visto delas, elas só não tinham visto de trabalho, só podiam trabalhar 3 meses, ficar 3 meses, voltaram, eu lavo, passo, cozinho, eu faço tudo e ainda venho aqui ganhar dinheiro. Aí o título virou, eu lavo, passo e cozinho. Meu pai sabe. Ai, Jesus. Ai, Léo Dias. Deu um mês, o relacionamento terminou. A manchete. Você também, Léo. Mas eu mentia. Não. Eu menti. Ela lava, passa e cozinha. Porque não tinha empregado. Chata orelha, garoto. Ai. Mas enfim. Mas esse foi o primeiro. E aí da Amiga eu fui pra Manchete, fui pra Chiques Famosos, fui pra Contigo. Foi embora. E aí eu era jornalista. E aí fui pro Extra. Jornal Extra do Rio de Janeiro. Ficou um tempão. Mas no Extra eu entrei como repórter. Tá. Só que houve uma mudança muito grande do dia contratar muita gente do Extra e a colunista do Extra foi pro dia. Surgiu uma vaga na coluna. E aí eu saio da posição de repórter e viro colunista. Tá. Ok? Ok. E nesse momento eu mudo de nome. Como é que era seu nome? Leonardo Dias. Tá. E aí uma amiga minha fala assim, Leonardo Dias? Nada disso. Põe Léo Dias. Eu falei, por que Léo Dias? Ela, Léo Dias é um nome só. É verdade, ela tinha razão. É verdade. São 7 letras. É. Léo Dias é um nome só. E aí eu falei, ok. E aí, no jornal O Extra, eu comecei a causar. Eu acho que foi a época mais
Ali você mostrou para que você estava vindo. Mais causante. Porque é o seguinte, deixa eu te falar uma coisa muito clara. Que deixa, mas falei. Nós, aquela época, e você sabe disso, Cícero Guimarães, a Caras era a bíblia do jornalismo de celebridade. Não é? Era. É. O que saía na Caras vendia mais de 1 milhão de exemplares por semana. É. Né? Só a rede de assinantes de Caras já pagava tudo. A Caras era isso aqui. Ainda dava garfo da princesa, lembra? Não, mas a Caras só mostrava... A Cara mostrava o oficial. O que você queria falar. Não era? Era. E aí surge o Léo Dias e fala assim, eu vou fazer o oposto da Caras. Eu vou mostrar o que as pessoas não querem falar. Na Caras. Ou então que não querem A mostrar na vida, cara, né? a vida. Então eu comecei a buscar boletim de ocorrência. Como eu já tinha uma experiência de ter feito noite, o que eu fazia à noite? Eu fazia ronda. Ronda é passar pelos restaurantes, procurando. pelas boates. Procurando. E na época da ronda eu trabalhava na Abril. Eu trabalhava na Contigo e é da editora Abril, que também produzia a Playboy. Então eu vinha com um negócio, várias Playboys, distribuía para os seguranças e passava meu telefone. Sempre o jeitinho dele. Amor, é o Brasil. Caraca. O Brasil funciona assim. Funcionou. E todos Se eu usou minha Playboy alguma vez, eu vou dar em você. Se você deu minha Playboy pra algum segurança desse, garoto. todos pegavam Playboy. Olha lá, minha Playboy, tu não vai dar pra ninguém, não. Tem a sua, né? Verdade, esquecido. Deu várias suas. Mas eram só as encalhadas. Fiz uma A Playboy, sua não uma encalhou. sexy. A minha não, a minha foi capa de ouro. Tá vendo só? Viu? Mas, pois bem, enfim, eu acho... E nessa fase... E os seguranças passavam as informações pra você? Passavam informações. E aí começou essa expertise. E eu comecei também, no Extra, eu pensava assim, o que é meio intocável? E é nesse nicho intocável que eu vou mexer. Sabe? Eu comecei a dar nota de bicheiro. Entendeu? Eu comecei a tocar em assuntos que ninguém tocava. E aí eu comecei a chamar a atenção. Claro. Léo, deixa eu te fazer uma pergunta. Você não sente medo, não? Vamos voltar? Vamos. Vamos voltar para a infância? Para a criança que vivia no carro de polícia e foi ameaçada de morte? Você tá entendendo? Então eu sempre fui um cara meio destemido por conta disso. Você entende? Sim, mas eu digo assim, por ter vivido até uma infância assim, uma coisa que... Você achou que eu era mais... Não, se você passa por uma coisa que é meio traumática na infância, o que acontece, temos aqui uma profissional, é o que você quer distância daquilo, você quer criar uma estabilidade, uma coisa... Você, esse medo, essa coisa que você sofreu na infância, te estimulou a tacar fogo. Eu acho que deu o efeito reverso. Já aconteceu algumas situações bem complicadas, na época do Jornal Extra, de secretário de segurança ligar e falar, não deixa o Léo Dias sair da redação. Ameaça mesmo. Ameaças. Ameaças. Não, você, uma época, você se autodenominou Homem-Bomba, não foi? Era num programa que eu fiz na Band. Na Band, exatamente. Com a Adriana Galisteu. Foi a primeira vez que eu fiz televisão. Isso. Mas então, Sim. aí, enfim. Só que eu me achava o cara. E aí o ego subiu na minha cabeça, entendeu? E aí, Aí se deu mal, né? Aí eu fui demitido do Extra, mas aí eu me reinventei. Eu acho que eu me reinventei várias vezes na minha vida. Eu fui pro Yahoo, depois eu fui pro Dia, e do Dia eu fui pro UOL, e aí veio a pandemia. A pandemia, eu acho que foi a minha grande virada de vida. E aí a gente fala, não tinha novela, não tinha fofoca de rua. Não tinha gente sentada na rua fazendo fofoca dos outros. Só tinha o quê? Internet e celular. Eu bombei tanto na pandemia. Eu cresci tanto na pandemia. A minha virada de jogo econômica foi na pandemia. Minha vida mudou economicamente na pandemia por causa da audiência. No dia que eu dei... Aí eu fui trabalhar para o Metrópolis, ok? Tá, me lembro. Um portal de Brasília. Sim. No dia que eu noticiei a separação do Gustavo Lima, o portal quase que cai de tantos acessos.
E o meu Instagram, tipo, batendo 3 milhões de visualizações diárias. Isso eu posso até contar um bastidor, porque para o público que tá assistindo, eu trabalhei com o Léo. Ele trabalhou editor da coluna dele num período, na pandemia exatamente. No Metrópolis? Foi no Metrópolis. No Metrópolis. E era uma coisa assim, para as pessoas terem ideia da força. Os editores do portal do Metrópolis ligavam e falavam assim: Murilo, não tem nenhuma notícia, porque a audiência da coluna dele sustentava a audiência do portal inteiro, que naquele momento tinha um crescimento enorme. Mas eu quero botar um fogo aqui nessa história. Bora. Você está contando essa sua trajetória, como você acabou se tornando, de fato, uma referência, né, no jornalismo de celebridade. Não dá para a gente falar de jornalismo de celebridade no Brasil sem falar de você. Em nenhum momento você teve medo de que, a Cissa já falou dessa relação com medo, mas o meu medo é numa outra perspectiva, de que essa voracidade, essa fome de dar notícia, de fazer o que ninguém fazia, ou de falar do que ninguém queria falar, de que isso acabasse te estigmatizando ao ponto de inviabilizar a tua carreira, assim, porque... Claro! Pois é, como é que você lidou Por com isso que eu tive que mudar a rota. Porque você não pode ser só inimigos. Você tem que ter aliados, entendeu? Eu acho que hoje em dia eu tenho pouquíssimas pessoas que realmente não gostam de mim. Não gostam porque talvez não souberam me perdoar. Sim. Tá? A Anitta é uma pessoa que não gosta de você hoje, você acha? Eu acho que ela não gosta de mim. Acho que ela não soube me perdoar. Não gosta. Acho que é uma das poucas. Porque eu já refiz a situação com muitas outras pessoas. Mas eu tenho... E aí, por isso, a minha saída do Rio de Janeiro também deve-se à minha briga com a Anitta. Você lembra que você falou isso numa live pra mim, né? Eu Essa falei. história da briga com a Anitta, você não tinha falado em lugar nenhum, a gente fazendo uma live na pandemia. Caramba. E eu falei, ele tinha escrito um livro, ele era fã da Anitta, Não, lançou uma biografia. o problema é que eu era obcecado pela Anitta. E aí eu perguntei, e a Anitta, o livro? Ele falou assim, quem? Eu falei, a Anitta. Ele falou assim, não sei quem é essa pessoa. Eu falei, e? Aí começaram a repercutir aquele corte e eu tava sem saber de nada. Mas, enfim, eu era obcecado. Porque o trabalho tomava conta da minha vida. E isso também eu precisei tratar, né? A obsessão, né? E hoje eu sei diferenciar muito bem, né? Eu frequentei a casa da Anitta. Eu fui ao Natal na casa da Anitta, sabe? Coisas muito íntimas. Mas acabou sendo danoso para ambos, eu acho. Enfim. A minha saída do Rio de Janeiro foi durante a pandemia, logo depois da briga com a Anitta. A briga da Anitta aconteceu em março de 2020. Antes da pandemia. Não, No auge. Ah, depois começou. Começou dia Foi 13. Foi semanas Começou em depois da março, pandemia. Começou em março de 2020. Amor, logo depois, a Mônica Bergamo me ligando, eu dando entrevista de uma página inteira. Porque o Brasil não se falava em outra coisa, a não ser Covid e minha briga com a Anitta. Você se lembra disso? Lembro, vazava áudio. Foi uma confusão. Gente, onde eu tava? Onde é que eu tava também? Onde é que Amor, eu tava? desculpa. Léo. Me perdoa, mas é porque, cara... Deixa eu te falar uma coisa. Meu mundo é outro, realmente. A minha vida mudou muito. Tá vindo um doc meu aí, Que bom. que eu acho que eu vou poder explicar muita coisa. Contato. É isso que eu ia te perguntar, porque assim, tem coisas que você postou, que você contou de pessoas assim, que você se arrependeu? Muita. Mas tem muita coisa que eu não postei também. Né? Sim. Mas o que você mais se arrepende? São 30 anos de jornalismo, assim. Né? Olha, eu acho que eu me arrependo dessa obsessão pela Anitta. Eu acho que eu poderia ter tido uma relação saudável com ela. E que, por minha conta, e talvez um pouco da dela, não foi saudável. Você tá entendendo? Sim. Porque, por N razões. Eu acho que essa foi a minha maior Mas em termos de notícia, uma notícia que você tenha dado, que você fala hoje, assim, o Léo, que você acabou de fazer 50. Eu não teria dado essa notícia. A Clara também, né? A da Clara Castanha. A da Clara Castanha. A da Clara. Eu acho que é bom fazer esse meia-culpa. Sim, é importante. É importante. É importante fazer o meia-culpa, porque não havia nenhuma mentira na notícia, é importante citar, mas eu extrapolei a verdade. Né? Eu extrapolei porque era uma coisa que estava em segredo de Ministério Público, entendeu? E envolvia uma menor, tudo isso. E aí foi um momento de muita crise na minha vida, uma enorme crise, mas que o Metrópolis não me abandonou. Não largou minha mão e eu continuei empregado, tá? Foi uma questão que se eu tivesse ficado desempregado, eu acho que ali seria o fim da minha carreira, tá?
como eu não fui Mas demitido. sabe o que eu acho, Léo? Eu acho que... Primeiro que eu acho que não tem fim, porque eu acho que você é um cara que tem o seu norte, você tem essa garra, você tem essa vontade. Eu acho que só acaba ou só quando dentro da gente. Eu acho que esse fato de você estar aqui dando esse meia-culpa, fazendo meia-culpa, claro, claro. E essa você dizendo aqui para nós, aqui nessa bancada, e para todo o Brasil, todos os nossos espectadores da TV Brasil que estão aqui assistindo Sem Censura, a sua evolução, você é um homem de 50 anos que tinha essa compulsão louca pela Anitta, mas deve ter tido por outras notícias também, que você está refletindo mais sobre isso. Isso eu acho que jamais te faria parar de trabalhar, entendeu? Você acha? Eu acho que você tem que ter essa consciência, até que ponto é uma questão que é legal, que é o seu trabalho, que paga seus boletos, a gente tem o boleto para pagar, e até o ponto que você realmente invade demais e faz mal para outra pessoa. Para o outro e para ele próprio. Né? Isso eu quero dizer, sabe por quê? Porque eu acredito muito nisso. Não sei se você acredita assim. Assim. Se eu te fizer uma coisa, volta para cá. E eu percebo o seguinte, minha vida melhorou muito. A minha saúde mental melhorou muito depois que eu tomei outro rumo, entendeu? Passou a fazer terapia? Não. Mas psiquiatra, sim. Ah, sim. Mas já é uma coisa, já. Já é uma grande coisa. Porque isso é uma coisa que me impressionou. Quando eu fui trabalhar com o Léo, o volume de trabalho... É muito grande. Esse cara começava a mandar mensagem às 7 da manhã. Mas era a nossa equipe... Não, era muito reduzida. Era muito pequena. Mas eu digo assim, era uma coisa impressionante. A gente produzia muita coisa. Sim, que quem está no bastidor não faz ideia. E eu imaginava... Eu tenho um episódio aqui que a gente falou da Marília, por exemplo, que eu sei que eu acho que foi um dos dias mais difíceis da sua vida, o dia do acidente com a morte da Marília Mendonça. Ele ficou completamente fora do ar, porque ele era muito... Essa relação de proximidade, né? Então, acho que quando você fala da compulsão e como isso muitas vezes prejudica o outro... Como alguém que trabalhou com ele, eu percebi como isso também prejudicava você. Por isso eu perguntei de terapia, né? Mas eu também acredito que às vezes, o chute na bunda faz a gente andar para frente. Claro, com certeza. Você concorda? Eu acho que o fato de eu ter saído do Rio de Janeiro me fez ser mais nacional e ganhar uma proporção mais nacional. Porque a gente precisa admitir, Cissa, o Rio de Janeiro olha muito para ele mesmo, tá? Verdade. E aí eu parei de dar tanta notícia de funk e falei muito mais de sertanejo. Você tá entendendo? Sim. Eu entrei no mundo sertanejo de uma tal maneira, e você sabe disso? Sim. De uma tal maneira, e o sertanejo invade o Brasil inteiro. O Brasil é um país sertanejo. Você concorda? Sim. Só tem o dois estados no Brasil. Você concorda? Os dois ritmos. A Globo fez uma pesquisa recente com seus telespectadores, isso eu tenho informação recente, perguntou quais os ritmos musicais que vocês querem ouvir. Sabe quais foram os dois ritmos? Sertanejo e gospel. O Brasil é isso. Agora, o Brasil é um país conservador. Mas só voltando rapidamente. E aí eu saio do Metrópolis, monto o Portal Léo Dias. Sim. Eu vou te contar coisas que eu não contei pra ninguém, tá? Conta. É pra isso aqui que a gente tá, né? Minha vida mudou muito, Cissa. Em um ano de Portal Léo Dias, eu vendo 70% do portal. Hoje eu sou só dono de 20% do portal. Eu ganho dinheiro que eu poderia parar de trabalhar hoje. Eu monto uma TV e aí agora eu vou contar uma coisa que eu não contei para ninguém, e eu acho que é a grande novidade desse ano da minha vida profissional. Eu estou me associando ao TMZ, o TMZ, que é o site internacional americano. Americano, né? Então, o primeiro escritório do TMZ fora dos Estados Unidos vai ser comigo. Então, a sede do TMZ fora dos Estados Unidos vai ser no Brasil, com o Portal Léo Dias. E aí a gente vai ter, além disso, não é só o site. Eles vão ceder todos os conteúdos em vídeo. Nossa! De entrevistas, documentários. Legal. Então, a gente vai ter conteúdo para ter uma TV. Mas você tem uma TV, não Eu tenho uma TV, mas com 3 horas de programação. Você quer expandir. Só que agora a gente está chegando... Estamos chegando... Claro. Então eu vou ter conteúdo. Olha lá, você lá, tô vendo. Jornal dos Famosos. Jornal dos Famosos. Olha o estúdio. Isso é um estúdio montado... um estúdio bacana. Bacana. Eu vi. Então, assim... Como é que é ter a sua própria TV? Como é que é? Muito... Assim, eu acho que TV, porque eu sou das antigas. Eu sei, é YouTube, mas eu quero ir pra TV. É claro. Isso é YouTube? Isso é YouTube. Mas o que eu tô falando é o seguinte, com a vinda do TMZ, eu acho que vai mudar, inclusive, o nome. Não vai se chamar mais Léo Dias TV.
vai ser TMZ Brasil by Léo Dias. Ah, legal, legal. Ok? Pra galera ter uma ideia, o TMZ, o maior portal de notícias dos Estados Unidos, foi o portal que deu furo mundial da morte do Michael Jackson. Exatamente. Mas é celebridade também. Só Celebridade. celebridade. Deixa eu te mostrar. E eu me inspirei nele pra montar o meu site. Não, deixa eu falar. Eu vou procurar aqui. Porque é o seguinte, porque ele revolucionou, porque ele botou a notícia em forma de Instagram. Entendi. Então você vê a notícia... Agora, Léo, me fala aqui uma coisa, Leonardo. Entendi. Como é que você lida... Olha, fala a verdade primeiro no meu Eu olho, não garoto. minto, Cícero, eu não minto. Como é que você fica com a exposição da sua vida pessoal? Ah, não. Porque agora tu virou janela, né? Janela. Não, Como é que fica se isso dá uma pisada fora Cara, eu não me vejo como celebridade. Beijinho? Ah, não, né, Juro por Léo? Deus. Tá bom. Juro por Deus. Não, tá bom. Mas... 19 milhões de seguidores. Mas tá deixa eu falar uma bem coisa, nessa. deixa eu falar outra coisa. Parece aquele Deixa eu falar vendedor outra de pão. coisa que eu acho que é importante, que também vai estar no meu documentário. Fala, mas você não me respondeu. Calma. Tô calvíssimo. No dia que eu falei ao vivo, no SBT, às 3 horas da tarde, que eu era dependente químico, eu acho que foi a maior exposição da minha vida pessoal. E eu acho que ninguém, nunca nesse país, teve a coragem de fazer isso. Ao vivo, numa emissora da família brasileira, anunciar que sofre um problema com dependência química. Muita coragem, graças a Deus. Parabéns. Parabéns. E aí eu pensei o seguinte, o que adianta eu falar da vida dos outros, né? É. Apontar muitas vezes o dedo, e se eu não aponto o dedo para mim também, né? E expor isso. E aí eu vi um movimento totalmente inesperado, de inúmeras senhoras rezando por mim, Sim, querendo porque eu anunciei para me afastar, para me internar. para se tratar. Você entendeu? É uma doença, né? É uma doença Claro, que eu luto claro. até hoje, que não tem cura. uma luta, É uma luta eterna. E aí é algo sabido, entendeu? O mundo todo, o Brasil todo sabe disso. Sim. Mas eu olhando para trás, eu sei que foi um ato de coragem. Claro Né? que foi. Concorda? E eu acho que eu vou até além, sabe? Porque eu acho que é um ato de generosidade. Eu tive aqui nessa cadeira que você está sentado, eu tive outro dia uma pessoa que eu admiro muito, 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 reverencio, acho um grande poeta, um grande músico, que é o Nando Reis, que revelou também há pouco tempo atrás a dependência química, do álcool principalmente, que ele tinha. E ele falou para a gente aqui na experiência dele. E eu falei para ele o que eu vou falar para você, que assim, eu agradeço, porque isso é tão importante para todo mundo ver. O Nando é o que ele fala, é uma doença, mas ele está tratado, está há 8 anos afastadíssimo. A criação dele, que ele falou aqui, um depoimento belíssimo, sabe? Nando, te amo, parabéns. E eu acho que é importante você fazer isso, sabe? Primeiro por amor a você, para você mesmo. Quando você conta, quando você compartilha uma coisa tão pessoal, tão dolorosa com os outros, eu acho que é você se aceitar. Você está se aceitando primeiro de tudo. E depois você compartilha com os outros, que você, falamos aqui anteriormente, cria um que você é humano, né? também, sabe? Que você não é uma celebridade, fala da vida dos outros, mas que você também tem suas falhas e que você está consciente e compartilhando com todo mundo. Que é o primeiro grande desafio. Eu te dou parabéns. É o grande desafio. E você está cuidando dessa dependência? Estou cuidando. Eu acho que eu sou uma pessoa melhor. Você me acompanhou nas piores fases, talvez, né? Você sabe disso? Sim. Fase muito difícil. Eu acho que minha aparência é outra, né? Dá para ver. Eu acho que... Mas é uma luta diária. Sim. Mas outra coisa que eu queria falar, que era importante. Mas, ao mesmo tempo, eu sou uma pessoa que gesticulo demais. Eu sou muito expressivo. Eu tenho que pagar o preço também. E tá louco? Sim. Você tá entendendo? É o preço que eu pago, né? Mas aí você também... Amor, mas eu tô aqui de fiscal da pauta. Você não respondeu quando você vira notícia. Quando eu viro notícia. Mas eu queria pontuar que isso é uma vida... É mais do que mostrar um namorado. Você concorda? Sim. Você concorda? Concordo. Mas, enfim... Mas e o namorado?
A Eda fazendo a fofoca ao vivo. Esse negócio pega, hein? Esse negócio pega. Deixa eu te falar, eu tô namorando. Portal Eda Fagundes, eu não falei, eu tô tentando ser uma pessoa mais discreta também. Eu tô tentando mudar isso. Dentro do possível, né? Não, porque eu antigamente eu postava. Ah, tá. Sim. Hoje eu não posto mais. E eu tenho uma questão... O meu namorado tem 27 anos a menos que eu, imagina. Qual o problema? Qual o problema? Mas, enfim, é difícil, né? Não. Não é tá muito difícil? bem. Não, nada Também não acho, difícil. não. Meus pais tinham uma diferença de 25 anos de idade. Eu atendo muitos casais com essa diferença meus de pais, idade. minha mãe era 25 anos mais moça que meu pai. Sem nenhum problema. E eu já namorei homens de 20 anos mais moços que eu, que você nem postou ali nada, nem soube. Adorei isso. É muita revelação no programa. Tá vendo? Você nem soube. Nada, isso não é um problema. Rapaz, é um mesmo. privilégio estar aqui vendo isso. Não, e outra coisa. Mas o O Peré Peré era 18 anos mais velho que É. eu, exatamente. E outra coisa, e ele é da produção do Fofocalizando. Tudo bem. Ótimo. Mas eu Pô, conheci... seja feliz. Exato. É difícil lidar com uma pessoa de 23 anos. É, um pouco, talvez. Mas tem Falar de algumas pessoas... Quem? Aí você fala... Vou verdade. respirar. Mas é a balancinha. Mas tem suas vantagens. Estamos assistindo The Crown. Ó, que bom. The Crown, Excelente da série. Netflix. E aí ele começa e ele fala, pra que assistir isso? Eu falei assim, História, vai meu ser amigo. importante. Acredita que vai ser legal. Mas ele também deve te mostrar um TikTok de ele dancinha. deve- Equilíbrio é tudo. conhecer. Equilíbrio é tudo. Cara, Não, mas pelo eu amor de diria o Deus. seguinte, ele é bem mais maduro que eu. Tá vendo? Tá vendo? Você está amadurecendo, Léo. Eu estou Você amadurecendo. Eu estou amadurecendo. E vem cá, eu quero saber projetos, assim, como é que tá no... O projeto para esse ano É o DOC, TMZ. é o DOC. o TMZ. Não, o TMZ a gente assinou o contrato agora e temos 1 ano para implementar a TV. Tá? Tá. Tá no contrato que a gente tem que implementar a TV. E é muito provável que essa TV vá para Sky, entendeu? Sim. Sim. Entendeu? Sim. A gente Não vai tá- ser só YouTube. Não, entendi. e estamos chegando Entendi. com programação nova na TV Léo Dias. Então tá vindo Luísa Posse, tá vindo João Silva, tá vindo muita gente legal genial, trabalhar com a gente. legal. Que bom. Então, assim, a gente vai ter uma programação mais extensa. Enfim, é algo que é novo. Eu acho que o entretenimento precisava disso. E o meu posicionamento no Fofocalizando é completamente diferente do meu posicionamento na minha TV. Eu sou muito mais mediador na minha TV. Entendi. Você entende? Claro. Eu quero que todo mundo... Eu gosto de gente com opiniões diferentes. Eu não gosto de gente debate, que... Eu não gosto de você gente que gosta de pensa debate. igual. Aí, ó, você tá vendo o Fofocalizando. E o Fofocalizando eu também tô querendo cada vez mais evitar opiniões. Porque o que viraliza nas redes, Cissa, são sempre cortes raivosos. Você tá entendendo? Entendi. Aí as pessoas pensam, ih, lá vem ele. Raivoso, bravo. Mas eu não sou isso. Agora, deixa eu falar uma coisa pra você Mas que eu acho... Não, deixa eu ainda falar Eu acho que ela é importante que psi. você saiba. Quando você declarou a sua dependência química, você não tem ideia da importância disso para você, evidentemente, porque quando você declara publicamente também, você cria para você um compromisso de se tratar, mas para as pessoas que ouviram. Porque dependência química é uma coisa muito mais comum do que a gente imagina. E as pessoas guardam ali em 7 chaves. Só quem convive muito próximo sabe. Então, uma pessoa como ele, ou como o Nando, ou como outros, né, atores que eu vi outro dia, 2, inclusive, assim, né, falando claramente, abertamente, e já que eu falei que as pessoas... elas se identificam e elas se sentem... Elas também começam a ter coragem de assumir isso para si, né, para os seus e procurar um tratamento. Né? Dependência química é uma doença terrível, destrói uma vida, um talento, uma carreira, destrói E tudo. da família toda ao redor. Tudo. Então, assim, eu imagino que ao vivo, né, você vai lá e você relata o impacto que isso teve. Né? Eu não vi isso, mas eu sabia que você foi dependente químico. Né? Então, você vê como isso rodou. Né? Isso. Então, assim, você nunca vai dimensionar quantas pessoas influenciadas por isso buscam um tratamento para dependência química. Foi o que eu havia dito pra ele. Já salva aí alguns dos seus... Recentemente, uma pessoa me abordou no hotel Ó, chorando. ó.
meu irmão tem o mesmo nome que você, a gente vendeu tudo em casa, ele vendeu tudo na minha casa. Eu queria que você mandasse um áudio para ele, para você mostrar para você como você está bem, falei, claro. como você... Entendeu? Isso, e você falar disso aqui hoje também não tem preço. Eu sei, e tem que saber o lugar de falar. Isso. Você concorda? Claro. Eu acho que aqui... Agora, Léo, eu quero te fazer uma... Desculpa, perdão. Pode falar, pode falar. Eu te interrompi, acaba. Não. Fala você. Não, eu quero primeiro te agradecer, como eu agradeci aqui, isso? Falando, de você ter se aberto aqui no Sem Censura, de ter vindo aqui contar a sua história. E quero te perguntar uma coisa que eu fico muito curiosa, porque com esse teu talento, com essa tua força, essa tua garra, assim, cara, que você tem, que é vida, é pulsão. O Freud falava muito, é a pulsão do desejo, sabe? Você tem guts, você tem tesão do que você faz. Você não quer escrever um livro assim bacana, sem falar da vida dos outros, contando sobre a sua trajetória? Eu acho que você daria um escritor assim, olha aí, não era uma coisa que você sabe de tanta história. Fica a dica, que eu quero ler um livro teu. Vai ter um livro. Em vez de saber quem tá dando pra quem, deixa a pessoa dar pra quem ela quiser dar, caramba. Olha, eu acho que pode sim ter um livro, mas daqui a muitos anos. Ah, não! Sim, eu acho que... Escreve! Não. Agora não. Não, assim, eu acho que... as pessoas querem que eu escreva o livro, as histórias que eu nunca contei. Mas aí não. Não, mas não é isso. Mas eu acho assim, eu acho que o documentário... Que eu aprendi, olha, vou ter o título. O que eu aprendi com o que eu ouvi. Ou então, o que eu aprendi com o que eu postei. O que eu aprendi sendo Léo Dias. Olha, temos o título. Não, então assim, não é fácil ser Léo Dias. Não, mas não é fácil ser ninguém. Não é E fácil. não é fácil, não é Mas fácil. olha só, Mas, mas Cissa... Você falou que você vai escrever. Não, Cissa, olha só, te Léo conto depois Dias... o babado, eu te conto. O que eu mais ouço... Sabe o que eu mais ouvi durante muito tempo? De quando as pessoas vinham me entrevistar? Como é ser o mais odiado do Brasil? Aí eu olhei e falei... Não é, você não é mais odiado. Aí eu comecei a rodar o Brasil, porque eu comecei a cobrir festas sertanejas e tal. E onde eu chegava era uma confusão. E era uma gente em cima de mim, a gente pedindo foto. Aí eu parei e pensei, será que eu sou odiado assim? Porque as pessoas acham que eu sou o mais odiado do Brasil. Ou já fui um dia o mais odiado do Brasil. E talvez tenha sido. Enfim, hoje eu sei que eu não sou. Hoje eu sei que eu não sou. Porque o mundo mudou muito. E eu mudei. E você mudou. Falamos você juntos. E eu mudei muito. Mas essa percepção, quando eu fui pra rua, é que eu percebi isso. Que bom. Porque o Rio de Janeiro também não é o lugar pra gente perceber isso. Porque as pessoas passam e nem... Mas você vai escrever um livro. Eu gostei. Tá bom. Tá bom, eu gostei. Obrigada por ter vindo, Cara, e ter assim, compartilhado com a gente. E você sabe que eu te admiro demais. Muito por isso obrigada, querido. Muito obrigada. E você já esteve aqui no lugar do Muco, você já foi debatedor do Sem Censura Fui! também. Mas não peguem imagens, por favor, aqui. Não peguem. A gente continua já, tá, bom. meus amores? Bom, depois do intervalo, a gente vai saber por que a curiosidade alheia desperta tanto interesse em homens e mulheres. A psicóloga clínica Eda Fagundes vai explicar tudinho pra gente. A gente volta rapidinho. Beijos! Mua! Bem-vindos de volta ao nosso Sextou Sem Censura. Bom, falar da vida de alguém, divulgar fatos sem o consentimento de uma pessoa ou especular sobre a vida alheia é fofoca, é boato, é mexerico ou é bisbilhotice? Ah, me diz aí. Falar da vida do outro faz bem ou faz mal a quem fala e de quem se fala? Para conversar sobre os aspectos psicológicos da divulgação de fatos sobre outras pessoas, sem o consentimento das mesmas, eu vou conversar agora com a psicóloga clínica Eda Fagundes e ela vai ajudar a gente a entender esse fascínio que é a gente querer saber da vida dos outros, o que a vida dos outros desperta sobre os homens e as mulheres. Eda, me ajuda, pelo amor de Deus. Vou te ajudar. Seja muito bem-vinda mais uma vez, querida. Obrigada, meu amor. O que a Um psicologia prazer tem a sempre. dizer sobre essa curiosidade que as pessoas têm tanto sobre a vida dos outros? A primeira coisa é assim, a vida privada é brilhante, né? E a vida privada, ninguém participa dela. Quando você está sozinha na sua casa, ninguém te vendo, como é a Cissa? Ai, meu amor do céu. Né? Como é o Murca? Como é o Léo? Ninguém vê ninguém quando esse alguém está sozinho.
O psicólogo, por exemplo, ele goza do privilégio de ter acesso à vida privada das pessoas e das famílias, né? E dos casais. Evidentemente que ele guarda aquilo para si. Mas eu, ao longo de 40 anos, não sei nem te dizer a riqueza de diversidade, né, que existe na mente. Cada cabeça é um universo, né? Então, o que eu quero dizer é que a vida íntima, ela é muito interessante. Isso gera um interesse, na verdade, nas pessoas, né? Então, eu não vou nem falar dos famosos, eu vou falar, os famosos, é óbvio, são idealizados, taranã. Mas, quando você fica ali de olho, né? A mãe da amiguinha, a família da mãe da amiguinha, a vizinha, o que mora na frente, né? O teu professor, o teu personal, né? Há um desejo que nem é maléfico, que nem é necessariamente mal intencionado, de você saber um pouco mais de quem é aquela pessoa, como vive aquela pessoa na intimidade. Então, você tem um personal, de repente você quer saber, você é casado, você é solteiro, você tem filhos, né? Você quer saber. Se o personal for bonitinho, então, aí já tem outro interesse. Então, quando você ouve um grito na rua e você vai na sua janela para ver o que é, né? Quer dizer, o ser humano tem isso. Ou quando tem um acidente de carro e quanto mais horroroso, mais pessoas são atraídas para ver aquilo, o ser humano tem dentro dele esse espaço de querer preencher, né, um pedaço dele, sabendo como é a vida do outro, como é a dor do outro. Então, ele se interessa mais quando ele fica sabendo, ai, minha vizinha foi traída, né, pela nora. Quanto mais escalafobético o negócio, mais gera um interesse. O ser humano tem uma necessidade muito grande de se sentir igual ao outro. Ou superior, Eda, porque às vezes eu fico pensando, superior. não tem um desejo, às vezes, de saber assim, fulano tá pior do que eu. Se sentir menos inferior, né? Ou superior mesmo, né? Então, assim, ou então igual, né? Quer dizer, porque na intimidade a sua vida pode ser maravilhosa, mas você tem seus problemas, seus perrengues, suas, que ninguém sabe. Então, olha para você e acha que você tem uma vida perfeita. Mas a própria pessoa, o observador, sabe, por melhor que seja a vida dele, que tem questões na vida dele, também que ninguém sabe. Então, ele quer saber as suas. Porque ele sabendo a sua, Cissa é famosa, vocês também, mas assim, ele sabendo a sua, ele valida dele, ele se sente menos inferior. Então, assim, eu sofro, mas fulana também sofre. E esse raciocínio gera um consolo para muita gente. Não é só a curiosidade, não é só matar a curiosidade, é um consolo, né? Eu estou sofrendo horrivelmente uma questão, mas aquela pessoa também está, o vizinho também está, eu não estou sozinha. É isso que você falou no primeiro bloco, que eu fico com dúvida, sinceramente, assim, porque eu acho que se o ser humano tem essa natureza, que eu diria quase que, eu utilizei a palavra patológica, posso utilizar quase mórbida, de querer saber, porque, por exemplo, eu posso, no caso da minha personal, que eu fiquei grande amiga dela, eu quero saber da vida porque eu adoro ela. Sim. Então, eu gosto muito da pessoa. Sim. Sabe, eu fico muito feliz se ela teve um neném, entendeu? Sim. Então, assim, se eu vejo uma famosa, eu sou louca para Cate Blanchett. Então, eu vejo um filme dela e que ela tá maravilhosa, e eu vejo que ela repetiu a roupa dela no Met Gala. Eu aplaudo, que eu acho maravilhoso repetir roupa. E a Cate Blanchett é uma pessoa que eu reverencio os valores éticos e profissionais dela. Agora, se ela traiu, se ela não pagou uma conta no restaurante, roubou, não sei o quê... Não te interessa. Não me interessa, não. Mas interessa a muitas pessoas. Sim, amor, mas eu tô querendo só dizer que, assim, não é como um todo você querer se sentir... Você também pode querer até... Perfeito. Eu acho que você pode dizer, pô, tal pessoa conseguiu tal coisa, como... E você ficar feliz com aquilo. Eu vou ficar feliz e sem dúvida nenhuma. Feliz. Mas essa pessoa que vai ficar feliz, ela não é necessariamente a bisbilhoteira, a fofoqueira,
aquela que vai ficar falando muito naquilo, ou ela sabe alguma coisa do vizinho, ela vai espalhar para geral. Não é, ela não é essa pessoa. Essa pessoa que fica sabendo, né? Eu hoje, por exemplo, fiquei sabendo de um fato doloroso que aconteceu, enfim, em público, né, com uma pessoa. Me doeu aqui começando o programa, né? Eu não conheço a pessoa. Né? Mas me doeu saber, claro, né? do final triste daquela história. Né? Então, assim, eu não acho que ninguém fique feliz com uma notícia dessa natureza. Traição, as coisas que envolvem traição, as coisas que envolvem o disse-me-disse, a briga, as pessoas vão buscando, tem alvos. E tem gente que inventa. Tem gente que inventa. E tem os que se confortam, né, Eda? Porque eu fico pensando se assim, confortam. dando um exemplo para quem está assistindo a gente, vê se é isso que você está querendo dizer. Um irmão ou uma irmã que está brigada com uma irmã. Ela, né, aqui no Rio de Janeiro, nem Realengo, o bairro onde eu nasci. Tá a treta danada da família, a mãe tá pistola com as duas não se entendem, acabou o Natal naquela família. Mas essa irmã fica sabendo que o príncipe William brigou com o irmão dele. Exato. Então ela fala assim, não é só aqui, então até na realeza tem isso, então tá tudo certo. Diminui, ela se conforta. Exato. Eu me sinto menos sozinha. A pessoa se sente menos sozinha. Outros também sofrem. Existem aqueles que ficam felizes com a desgraça alheia. Isso também existe. Não acho que isso é a maioria. Mas, por exemplo, traição... Não tem jeito. Desculpa. Toda mulher casada vai ler uma matéria para entender qual foi o motivo, qual foi o gatilho, e para entender o que está se passando no seu casamento, entendeu? É o que eu acho. A traição, eu já te falei aqui, que é o que mais dá audiência no meu site. Mesmo até de quase anônimos, se eu falar traição, as pessoas vão ler. Porque as pessoas querem... Traição, 2 pontos e vai... Não, traição é um item. É o enredo que mais interessa. Porque você se coloca no lugar do outro. Ou do traído ou do traidor. A gente então vai ler Shakespeare, pelo amor de Deus. Agora, outra coisa. Tem um detalhe. Quanto mais alto o nível cultural, que não tem nada a ver com o social necessariamente, de uma pessoa, mais nobres os sentimentos, mais nobres os valores, né? Menos ela se alimenta disso. Mas peraí, calma, você falou 3 coisas que eu não sei se... O nível social, quanto mais alto o nível social... Não, cultural. Cultural? Né? Quanto mais, por exemplo, vai ler Shakespeare, né? A pessoa se interessa muito mais por ler alguma coisa interessante... Não, tô falando de traição. Não, você está falando da traição? Não. Eu sei, mas eu falei, vai ler Shakespeare por causa da traição. Não estou falando de traição. Eu acho que não entendi também. Não estou falando de traição. Quanto mais a pessoa tiver... Eu estou falando que quanto mais a pessoa tiver interesses mais elevados, menos ela vai se alimentar da fofoca baixa. Mas uma pessoa que possa não ter a cultura, né? Mas uma pessoa de uma comunidade... Tem gente que não se interessa. Tem gente que tem... Porque está tão ocupada com o corre do dia a dia, não tem nem tempo para Exatamente, não se interessa. E que lê, sim, e que vai numa biblioteca. Eu tenho uma biblioteca com meu nome, inclusive, lá em Jacarepaguá, que eu dou livros incríveis, e me digam já como tem buscas de pessoas que não têm poder aquisitivo que vão ler. Então, eu acho que você diz assim, pessoas que têm um nível cultural mais assim... Mas essas pessoas que vão ler são pessoas que estão buscando cultura, né? São pessoas que valorizam isso. Mas é uma questão de educação. Exatamente, é uma questão de educação. De interesse e educação. É uma questão de interesse e educação. Não estimular... Agora, que o ser humano faz essa transferência, ele faz no filme, com os personagens do filme. Sim. Você vê um filme de uma família, você vê como é que as coisas acontecem ali. E aí você isso é uma transferência. Você tira para você, para o funcionamento da sua família, nossa, é mesmo, né? Toda família tem seus BOs, né? Então você tira do filme, você tira do livro, você tira da ficção e você tira da vida real. Claro. Né? Então, assim, na vida real... Segundo ele, é a traição que mais chama atenção. Eu vejo, por exemplo, né, uma galera muito jovem, muito ligada em fofoca. Né? Assim, mas fofoca não é fofoca de celebridade, não. É fofoca entre os que convivem com eles.
né? Os que estão na escola. Rede social, assim, né? Rede social. Eu acho que a rede social só, né, Thiago? Eu acho só que ela só evidenciou. potencializou, né? Eu acho que isso daí se evidenciou. potencializa sobre diferentes aspectos e diferentes grupos também. Claro que as redes totalmente. sociais, elas incentivando cada vez mais as bolhas, você fica interessado e todo mundo quer saber o que o outro está vivendo. Falando de traição, Todo nem o mundo Machado quer saber de o que o Assis. outro... Você não exatamente, precisa. Machado de Assis. Agora, também é o seguinte, é um pouco elitista a gente ficar nesse papo aqui de leia isso, leia aquilo, olha só, você só vai valer se ler o Proust. Meu irmão, leia o que você puder ler e queira ler, porque a gente já é um país com muitas dificuldades de leitura. Muita. Contanto, se você já começar a ler um pouquinho, isso daí foi te desenvolvendo. E eu acho que é uma coisa que está Poxa, voltando, que viu, a Bienal? O ótimo. sucesso que foi. graças né? Bienal é um a Mas Deus, eu a preciso Bienal dar uma bombou. notícia ruim. Agora? Não, de números. Não, de leitura. Se eu colocar um texto muito grande, Ninguém lê. Não? eu tenho que dividir o texto em vários posts. Mas ok. aí, talvez impressionante não seja como as você pessoas... educou Não, os seus leitor, leitores. as pessoas só é uma têm tempo- geração, É uma né? geração Mas isso que tem um tempo pouco pra isso. Você tá entendendo? Mas o então, Instagram- mas é então eu porque tenho uma história realmente- complexa, eu tenho que dividir em 10 posts. Mas é porque realmente aí a gente tá Mas a falando pessoa de lê os Instagram, 10 né? posts. Não, é que elas vão pro site. Elas tá? vão pro site, Pro tá? site. Tá legal. Mas a pessoa lê. Lê. Os 10. Então, querido, tá valendo. Tá lendo alguma Porque coisa. é o seguinte, o problema é a pessoa parar no primeiro ou não ler. A gente também tem que parar de colocar essa leitura como algo inacessível, onde Claro, somente uma ok, meia perfeito, dúzia consegue claro. acessar. Perfeito. Mas tem um fenômeno, Isso né, é um Thiago? Concordo com equívoco. você totalmente, mas tem um fenômeno de fato. Inclusive, a desinformação cresce nas redes sociais exatamente por isso. Muita gente lê o título, não lê a matéria, não entende o contexto e acha que formou uma opinião e sai replicando. Exatamente. Aliás, isso é um ponto que é interessante até te ouvir, porque além do que você faz, tem os Instagrams de fofoca que muitas vezes são tocados Cortes. por pessoas que que não não são são jornalistas, não têm tem comprometimento fontes. ético nenhum, não sei se sabe quais são as fontes. Como é que você lida? Porque Deixa é uma eu mudança. só falar uma coisinha Sim, que é claro. uma coisa linda. Eu sou da década de 80. Também. A gente passava na banca de jornal, você via a manchete e já falava logo em seguida. É que isso daí se multiplicou. Sim. A vida não parou por causa da internet. Ela somente se adapta. E a gente percebe isso dentro desses rodamuinhos que a gente vai entrando, sabe, Cissa? Não sei se você concorda comigo, Léo. Concordo, mas ela estimula Porque algumas é o seguinte, coisas. a rua, quando você fala que na rua você não tem aquele sentimento que as pessoas, porventura, falam pra você na rede, é por uma razão muito básica, meu amigo. Porque a rua te engole. A rua engole a internet. A rua é muito real. Aquilo ali, ela acaba sendo misturada dentro de um liquidificador, onde você não está restrito ao que falou o @José da Silva Salvo, da Casa do Cacete. A rua, ela é muito mais potente. E aí, quando essas manchetes vão sendo multiplicadas, elas são multiplicadas também porque a gente passava várias vezes, sabe, Muca? E a gente olhava na banca de jornal, aqueles É verdade, jornais a estendidos, manchete. e você falava assim, você viu que a Cissa Guimarães se separou? Porque estava na capa. É que hoje o poder de replicação Ampliou, é muito claro. maior, né? E aí eu acho que esse é um ponto interessante, porque esse fenômeno da desinformação, acho que eu sou uma pessoa de redes, né? Então acho que E você é um estudioso dessa esses área. Instagrams, esses perfis, como você mesmo falou aqui nessa conversa, tem gente que cita assim, segundo Léo Dias, e você nem deu aquela notícia. Não, é impressionante que as pessoas hoje só têm paciência de ler 3 linhas e o sucesso desses Instagrams deve-se a isso. Concorda? Bota um corte, 3 Porque eles linhas. pegam minha notícia, reduzem a 3 linhas e ali, a partir dali as informações, as opiniões são formadas. Então, eu não estou aqui desmerecendo ninguém, pelo amor de Deus. Mas eu alfinetei, eu choquei, enfim, que formam opiniões. E as pessoas seguem aquilo ali. Só que assim, são 3 linhas. Poucas são as pessoas que leem o Engraçado texto isso. completo. Agora, Mas sabe o que é, ô Cissa? É o inevitável, amor. Como é que eu vou entender? Você tá entendendo? É o inevitável. Eu tô querendo mudar a fórmula. O Darwin falava claro, a gente só sobrevive se adapta. Exato. Não adianta chorar. Exato. É uma realidade. Ou seja, ou a gente vai conseguir trazer arcabouços para que as pessoas entendam mais e também que a gente entenda o que essas pessoas estão consumindo, para que a gente não seja o baú do saber e todo o resto seja... Arrogante, né? claro. Não, sem Claro. arrogância, claro. Então, assim, não. pé no chão para entender que talvez 3 linhas seja o começo. Agora, eu tenho que te lembrar uma coisa, sem falar nomes, para não gerar atritos. Mas uma dessas tomou uma porrada e nunca mais se recuperou. E você está aí há quantos anos? 30. A vida é dura. Pois é.
Agora, vem cá, Eda, o que um mexerico, uma fofoca, assim, pode fazer mal emocionalmente a alguém? Assim? Pode destruir uma pessoa, né? Você pode destruir uma pessoa. Porque uma coisa é você falar de um fato conhecido, você vai passando de um para o outro. Esse que ele citou, por exemplo, que é o maior arrependimento da vida dele, aquilo ali poderia ter destruído aquela pessoa, por exemplo, né? E emocionalmente. E muitas pessoas, quando têm suas vidas íntimas reveladas, né? Em coisas que não são tão bacanas e tão bonitas, né? Se destroem mesmo, né? E de se destruir, para mim, Cissa, vai desde você, por exemplo, não sai mais de casa, você começa a consumir álcool ou drogas, você tenta contra a sua própria vida, né? Você se sente envergonhada, você é punida pelas pessoas, os seus amigos te abandonam. As consequências podem ser muitas, dependendo da gravidade, evidentemente, do que está sendo exposto e que a pessoa não queria que fosse. É a revelia dela, né? Ela não queria que fosse exposto. Eu acho que as pessoas públicas famosas, no início eu falei famoso, alguém disse aqui, né? Todo mundo quer ser famoso. Não, né? Não. Nem todo mundo. Eu, por exemplo, muita gente eu olho para uma pessoa famosa e acho maravilhoso, porque normalmente ela é famosa pelos feitos, né? Pode ser famosa por outras coisas também. Hitler é famoso, né? Mas assim, né? Quer dizer, você pode ser famosa por bons feitos, né? Estamos falando dos bons feitos. E eu fico com uma certa... Talvez porque eu gosto muito do anonimato e da privacidade, e eu trabalho com a privacidade como psicóloga, né? Eu fico muito aflita quando eu vejo uma pessoa pública, né, famosa, tendo a vida dela comentada pelas pessoas o tempo inteiro, como se a vida dela fosse pública. Mas você entende, né? Uma coisa? Eu entendo por que isso acontece. Quem dá margem é comentado. Tem verdade. Se você começar a postar tudo sobre a sua vida, Cissa, eu vou começar a falar. Você está entendendo? Você entende o que eu estou falando? Uhum. Se eu começar a postar tudo da minha vida, óbvio que vão comentar de mim. Tem óbvio. Tem famoso que não gera menor Agora interesse. é a tal coisa. Você vai para um camarote da Sapucaí, a convite, e não quer falar, não quer dar entrevista. Aí você está aqui convidada, amor. O camarote da Sapucaí te convidou justamente para você aparecer e ser fotografada. E você está entendendo o que eu queria dizer? Então, você é uma pessoa famosa... Mas isso não é duro? Mas eu acho isso duro. Mas olha só... Eu não estou falando para você... Eu invadi sua privacidade. Mas eu estou falando de pessoas muito... Eu estou falando de influencers, ok? Ok? Os influencers. Os influencers hoje, eles expõem a vida. E aí, quando a gente vem perguntar... Não falo da minha vida. O amor, você expôs tudo aqui, amor. Eu estou fazendo só mais uma pergunta. Você está entendendo? Existe uma liturgia que você tem que entender de onde você está pisando. Assim, eu acho que tem uma coisa que falta também, que é um pouco de... A turma tem que deixar de ser inocente. Não dá para você expor tudo da sua vida e acreditar... Aí você quer... eu quero ser famoso, mas não quero que ninguém me pergunte nada. Vai trabalhar nos Correios. Com todo o amor que eu tenho à turma dos Correios. Exato. Vai ser escritor como eu. Esquece. Se você decidiu isso, existe uma liturgia que vem por trás. Exato. E aí... Decidiu o quê? Expor sua vida na internet? Lógico, a partir do momento... Mas vamos tirar a internet? Eu acho que ele quer dizer que você é uma pessoa famosa, você é um trabalho de um ator, de um artista. Você imagina uma pessoa famosa, esquece a internet. Até o próprio médico, não precisa ser Exatamente, você é uma pessoa famosa, aí você vai na Bienal, né? Aí você vai na Bienal, aí já não pode ir qualquer horário, porque as pessoas te cercam, porque você não pode andar, dependendo do grau do famoso. Então, você não pode sair, você não pode ir a um restaurante, você não pode... Então, assim, essa coisa do todo mundo quer ser famoso... Não, todo mundo porque o anonimato, a privacidade... Até nesse aspecto eu concordo com o Léo, no sentido assim, a gente está no jogo, está na chuva para se molhar. É isso daí. Agora, eu acho que se for invasivo demais, por exemplo... Tem um excesso, sabe? né? Não. Eu acho que você pode educar também os seus fãs, sabe? Com a sua postura, se eu estou jantando numa mesa com minha família, com meus amigos, e eu estou comendo uma coisa, uma pessoa vem, tira uma foto e diz assim, eu estou jantando. Você fala. Espera um pouquinho só, deixa eu acabar de comer. Quando eu acabar, a gente tira, por favor.
sabe? Se uma pessoa me pede uma coisa, tira aqui uma foto comigo, eu digo assim, você pediu por favor? Porque eu só faço isso se você pedir por favor. Você vai educando, sabe? vai criando. E você vai, então eu sou uma pessoa que sai na rua, vou à feira, faço tudo e não sou nem um e pouco. Você viu uma mudança. E outra coisa, quando não dá pra eu fazer a foto, porque eu tô morrendo de pressa, porque eu tenho um voo pra pegar, ou porque eu tenho um programa pra fazer, tô saindo de casa, eu digo, você me perdoe que agora não deu tempo. Você me perdoe, mas é só você saber tratar a pessoa legal, claro. Entendeu? Claro. Agora, é fato que agora não é uma delícia você tá comendo e ver uma pessoa com uma câmera aqui no telefone. Tira aqui comigo a foto, ó, te vê, você quer tirar a mãe, ela tira aqui com ela. Eu digo, meu Deus do céu, não. E você pegou um ciclo de conhecimento que você vem de uma época que era autógrafo. Eu dei muito autógrafo. Então você tinha autógrafo, hoje mas você eu continuo falando o seguinte, se você for namorar alguém, desconfie se tiver tudo trancado. Ih, Léo, para com essa paranoia. Eu continuo falando, porque alguma coisa tem a esconder. Para com essa paranoia, garoto. Vai pra análise hoje. Eu tô achando que o Instagram do namorado dele é fechado. Viu? Amores, a gente chegou ao final do nosso programa. Eu quero agradecer, Eda. Muito obrigada pela sua presença. Sempre. Venha sempre. Você, nossa. Tiago, adorei os seus livros. Muito obrigada. Adoro o seu Instagram. Muito obrigada por ter vindo aqui, tá? Dá um beijo em todos. Obrigada. Léo, olha, você vai direto pra análise. Outra coisa, eu quero você um dia lá no Léo Dias TV, nem que seja por vídeo. Tá bom. Ok? Mas não deixa ninguém ficar falando mal de mim. Não, jamais. Se quiser ninguém ter mal pra falar mesmo, Aliás, parabéns pelo que você fez ao Sem Censura. Obrigada. Você revolucionou isso aqui. Muito obrigada. Você criou uma nova história. Parabéns. Agradeço. Muito obrigada. Meu amor querido da vida, obrigada, meu parceiro. Vamos seguir falando bem dos outros. Bem dos outros. Aliás, porque olha só, vou fazer isso rapidinho aqui. Na cabala, boato e fofoca é horrível, hein? Baixa energia, Estuda aí, cabala, bota cabala e fala, baixa energia e volta pra você. Olha lá, Léo, Bumerangue. cabala, Léo, cabala. Bom, gente, por hoje é só, meus amores queridos. Segunda-feira a gente está de volta e olha, não é boato não, é verdade verdadeira. Beijos, muito obrigada pelo seu tempo, pela sua audiência, pelo seu carinho, pela sua companhia com a gente. E aproveitem muito o seu fim de semana. Deem muito beijo na boca e falem bem dos outros. Beijos, um beijão. Obrigada.